Podcast Três Irmãos na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Chorró. Na minha frente, meu brother, meu irmão Roberto Andrade, filho Borracha. Na mesa operando, nosso diretor Pedro Henrique. E aí, Robertinho, tudo bem? Bom dia. Bom dia, fala aí, meus irmãos, beleza? Pô, e esse horário, 10 horas da manhã, a gente gravando? O que é isso, cara? Cara, eu não sei não, mas pra mim é uma satisfação. E pra quem estiver assistindo, com certeza será orientação. Porque uma convidada que já é nossa irmã, a galera que acompanha aqui já sabe, ela traz muita lucidez para as pessoas, traz facilidade no dia a dia em questões que as maioria das pessoas nem entendem. Mas para ela parece ser muito simples. E hoje é uma dose dupla do que ela faz. Mostra o contrato aí que a gente contratou ela aí, mostra assinado aí, tudo certo, que agora faz parte da nossa casa. Essa é. Mas primeiro eu vou agradecer aqui, primeira vez na nossa casa, Bruno Simplício. Obrigado, irmão. Muito obrigado, prazer é meu, tô muito feliz de estar aqui com vocês, já acompanho todos aqui há bastante tempo e... Legal. Já começa nessa mesa aqui, hein, cara. Essa mesa aqui tem um valor absurdo. É uma responsabilidade estar aqui. E, né, a nossa contratada. Quem é a outra? Quem é a outra pessoa, cabeleira? Quem está aqui, se não ela? Doutora Andréia Vermont. Eu sou a quarta irmã. É um prazer estar aqui com esses meninos, eles já são irmãos de verdade, já me sinto em casa, sempre que eu venho aqui eu falo isso. Já virou zoeira, eu só brinco com quem eu tenho liberdade e amor, e os dois já viraram motivo de piada, então já é de casa, não tem jeito não. Fiquei numa paixão de não ter vindo no Arraiá. Nossa, tinha que ter vindo. Senti lisonjeada do convite, não pude vir. O povo queria, falava assim, André, tinha que estar aí nessa mesa, tinha que estar aí nessa mesa. Não, acho engraçado isso. Tipo assim, a galera acostuma com o alto nível. Aí fica só eu, cabeleira, só assim, mãe, tá rendendo nada essa coisa. Tá rendendo nada com a gente. Andréia, mas como as pessoas têm elogiado seu trabalho, hein? Tá mudando vidas aí de brasileiros, né? Eu fico feliz demais, viu, Rodrigão? Assim, eu falo que Deus é bom, não vou deixar nunca de dizer isso. Deus é muito bom, né? Eu acho que permitir que a minha voz alcançasse tantas milhares de pessoas, Deus é muito maravilhoso. Eu falo que desde pequena, isso até foi uma coisa que e eu remeto à autoria do Fábio. O Fábio um dia falou isso pra mim, falou, a gente tem a sensação que a gente tem algo a dizer. Eu nasci com essa sensação. Eu sempre achei que eu tinha alguma coisa pra falar pro mundo inteiro. E não era um delírio megalomaníaco, não era. Mas eu sempre, desde muito pequena, e ontem até nós estávamos gravando uns negócios, e eu e o Alex fizemos esse exercício. Quando eu era pequena, eu tenho 6 irmãos, né? E os meus irmãos, por eles serem muito maiores, eu ficava sempre no canto da parede vendo eles brincarem. Eles não me incluíam na brincadeira. E ali eu observava sempre tudo o tempo todo e fazia leituras. Então eu sempre achei que eu tinha uma opinião para dar a respeito de qualquer coisa. E eu gostava muito das minhas opiniões. Eu falava, não, esse trem é bom, mas... Eu adorava as minhas opiniões. Eu falava, não, mas isso aqui é massa, esse trem aqui que eu pensei. Gente, como eu sou centrada. Eu até que nunca me achei centrada. Eu acho que eu não sou até hoje. Mas eu achava interessante os insights que eu tinha. Eu falava, não, da onde isso veio? Realmente, esse trem é assim mesmo, né? E aí eu tinha isso, eu falava, gente, não é possível que eu vou morrer sem gritar pro mundo uns trem, parece que é aquilo que nós estávamos falando aqui agora, né? É tão óbvio, né? As coisas são tão óbvias, e parece que o óbvio faz tanta diferença, e eu acho que é isso muito que eu faço, né? Eu falo muito óbvio, o óbvio acaba chegando às pessoas. Outro dia, e assim, e essa é uma lisonja grande demais, a Cíntia Chagas mandou uma mensagem pra mim no direct. Cíntia Chagas, caramba. Mandou. E ela foi muito carinhosa, depois posso até mostrar aqui, ela foi muito carinhosa, porque foi muito mais que uma mensagem. Aí eu fico pensando, que jeito que a minha mensagem, que jeito que a minha palavra chegou a ela, que mobilizou ela a escrever o que ela escreveu. Porque ela podia ter mandado um coraçãozinho, ela podia apenas ter seguido, ela podia ter... Adoro o seu trabalho, como um monte de gente faz. Miguel Falabella fala comigo direto. Um monte de gente agora famoso. Tata Werneck. Não, André. Segue, conversa comigo. Tô enjoada. Eu tô enjoada. Tá ficando legal, mano. Mas é massa, assim, troca ideia. Mas a Cíntia, ela foi muito pontual como ela é. Ela entrou no meu, seguiu e só pôs assim... Passando aqui para te dar um conselho de quem já está aqui há mais de 10 anos. Não perca sua essência. Continue falando do seu jeito bravo, mas afetuoso. Não permita que tirem o seu sotaque. E continue sendo simples e ao mesmo tempo tão sábia. Grande abraço. Caraca, mano. Viva o Mineirês! Viva o Mineirês! Viva o Caipirês! E essa semana uma pessoa falou isso também. Falou assim, o seu sotaque acolhe, dá vontade de te ouvir mais. Então eu acho que é isso um pouco, assim, esse jeito. E aí eu levo muitos casos, assim, a Cíntia falou... A cabo. Eu acho que Deus foi bom porque ela me mandou esse conselho bem no começo, né? Eu vou discordar. Quando você fala que é muito óbvio tudo que você faz, é porque às vezes você não entende o que você tem de capacidade. Porque se você perguntar para Einstein o que é uma fórmula, ele fala assim, é óbvio que é isso.
Mas para ele era muito simples, para ele era muito transparente. O entendimento dele sobre aquilo lá era mínimo, talvez. Ele pensava assim, gente, olha que é tão fácil isso. Para ele era simples, para ele era óbvio. Mas o que você tem de óbvio para você não é o que a maioria tem. Então, assim, eu acho que você ainda não percebeu a capacidade que você tem e os estudos que você tiveram, porque tudo que você tem não é só um dom de criança que você já se sentia capaz de falar com as pessoas. Você fez do seu dom a sua vida. Você se dedicou, você estudou, você aperfeiçoou, você faz isso até hoje. Então, me desculpa, eu não posso acreditar que para você... não, para você é óbvio, mas que o que você tem é tão óbvio para todo mundo. Você tem muito mais que isso. É. Tô fazendo a minha parte de Cíntia Chaves, seu fã também. Complementou. Mas eu acho que é cara, isso. não é tão óbvio assim, eu acho, pra maioria das pessoas. Eu acho que as coisas vão e elas chegam e é engraçado, né? Porque você tá falando isso, eu tô aqui pensando, né? Que talvez o óbvio, mas talvez é o jeito de entregar, né? E depois eu até quero que o Bruno participe também dessa fala. Minha irmã perdeu uma cadelinha dela segunda-feira. Minha irmã tem 58 anos, mora ela e minha mãe tem 78. Era ela, minha mãe e a cadelinha. Cadelinha, 4 anos, teve uma morte súbita, um negócio muito triste. E a minha irmã está desconsolada, porque minha irmã não teve oportunidade de maternizar. E aí, às vezes, as pessoas criticam essa história de mãe de pet. Gente, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. A minha irmã, ela maternizou aquela cadelinha, assim, mas de uma forma, e o amor e a dor que ela tá sentindo, eu respeito profundamente, porque para ela, de verdade, era um filho. E aí, ontem, todo mundo mandando mensagem, não sei o quê, porque ela não se conforma por ter só 4 anos, ser super bem cuidada, ter ido em milhares de veterinários, e de repente a cadela tem uma morte súbita. Aí ontem eu fui lá à noite, aí eu lembrei por causa disso que você falou, né? Como que às vezes a gente tem uma palavra que aquilo que poderia ser óbvio, às vezes é tão libertador no sentido de libertar mesmo as pessoas. Todo mundo falando alguma coisa, aí eu falei assim, aí todo mundo, porque ela morreu, não sei o quê, porque ela era um anjinho e tal. Aí eu falei pra minha irmã assim, você sabe o que significa a palavra anjo? Aí ela falou, não. Falei, você sabe o que significa a palavra evangelho? Angelos, mensagem. Angelos, mensageiro. Angelo, a mensagem. Quem carrega o angelos é quem carrega a mensagem é o mensageiro. Então, o anjo é aquele que carrega a mensagem. Caraca. Só que Gabriel performou poucas vezes na Bíblia. Foi lá, entregou a mensagem para Maria e Rafael, a mesma coisa. Miguel, a mesma coisa. Os 3 anjos que a gente tem na história da Bíblia, eles entregam a mensagem e vão embora rápido. E aí eu falei isso para minha irmã, falei, tá todo mundo falando que ela é um anjo. Anjos são os portadores da mensagem, são os mensageiros. Eles vêm, nos entregam alguma coisa e vão embora muito rápido. Esse não é o lugar de anjo. Aí ela falou, nossa, Andréia, a única palavra de tudo que eu recebi que me libertou foi isso que você me falou. Realmente, ela durou pouco tempo e eu preciso mergulhar na mensagem que ela me trouxe, que é de maternizar, de cuidar de alguém, de amar alguém. Mas realmente ela não era para esse mundo, ela foi embora rápido. Depois eu fui embora pensando naquilo, falei, gente, realmente, né? Realmente, assim, eu fui casando uma série de informações que eu já tinha de alguns lugares, obviamente, e que fez tanto sentido. Então eu acho que é um pouco disso. Eu acho que é dar sentido naquilo que a gente aprende e fazer com que isso se torne carne na carne das pessoas, se torne libertador. A minha crítica hoje à saúde mental é exatamente essa. A gente complica demais. A gente não, porque eu não complico. Não, nenhum, né? Os colegas complicam demais. O povo não quer saber disso, não. O povo não quer saber de Freud, de Lacan, de Rousseau, Nietzsche. O povo quer saber o que isso faz diferença no seu dia a dia. O que isso te faz um pai melhor. O Nietzsche te fez um pai melhor, você leu? Então, beleza, mas eu não quero saber a teoria. Porque formou, porque fez isso, que fez aquilo, que o fulano, o Beltrano. Outro dia um psicanalista meteu o pau em mim no Instagram, agora até os colegas metem o pau, acho maravilhoso. Você quer saber quando você tá ficando bom, é quando até gente da sua área mete o pau. Tá falando mal de você. Se tem hater, tem sucesso. Em vez de somar, quer dividir, isso é ignorância. Só cresce quem soma, não cresce quem divide, isso é palhaçada. Absurda, né? Dando uma aula de psicanálise, que não sei o quê, que a retórica, que a hermenêutica, que o fato que eu fico dando orientações, que isso não é a psicanálise verdadeira, não tem problema, não for a psicanálise verdadeira, então eu vou começar uma outra psicanálise.
Vamos iniciar uma nova psicanálise. Uma psicanálise Método contemporânea. André Vermont. Olha aí. Se funcionou, se isso que eu faço, então, não é psicanálise, parabéns. Então, a partir de agora, eu vou iniciar uma nova psicanálise. Uma psicanálise contemporânea, que faz pai ser melhor, que faz homem ser melhor, que faz mulher ser melhor, que faz diferença na vida das pessoas, que faz as pessoas pararem de enganação. Que soluciona, né? Resolve os problemas. Não me ofende dizer que o que eu faço não é psicanálise, não tem problema, eu começo uma nova. Freud foi metido o pau lá quando ele começou o negócio dele, ele era neurologista, os caras achavam que ele era doido. Aí ele falou, então tá bom, então vou criar um método e dar um nome que eu quero. André, então pronto, é por aí. Eu queria saber a sua opinião, e inclusive a opinião do Bruno, no caso da sua irmã e de outras mulheres que passam por isso, que não conseguiram maternizar a tempo. Sua irmã enxergou, ela entendeu o sentido desse anjo que passou pela vida dela. É tarde, dá tempo, quando você chega nesse ponto, assim... É possível. Numa idade mais avançada, você fala? É, buscar algo pra maternizar, né? A gente conversou sobre isso recente com 38. O que você tava pensando. Né? Ser pai, ser mãe, não é apenas uma questão biológica, né? Ser pai, ser mãe, realmente tá relacionado ao afeto, ao compromisso, né? É possível você buscar isso, assim? Ou tem uma hora que é tarde demais e, infelizmente, a pessoa perdeu o time? Ô, Rodrigão, depois faço questão de ouvir o Bruno. Existe uma diferença gigante. Uma coisa é gerar, outra coisa é maternizar. Gerar não te garante maternizar. Fecundar não te garante paternizar. Maternizar é um movimento, tanto que ele é um verbo. Então, o fato de eu ter gerado meus filhos e doar DNA para eles não quer dizer que eu maternizo. Tem muita mãe que não materniza. Gerou, mas não materniza. Então, maternizar é ter espaço no coração para caber alguém que assuma suas demandas muito mais do que você mesmo. Eu falo que quando a gente é mãe e pai, e aí é guardado as devidas proporções e o respeito por quem não quis ser, independente da perspectiva, mas eu falo que não tem uma escola melhor para nos tirar do egoísmo do que pai e mãe. O filho, ele te tira do lugar do egoísmo. Quando a gente não materniza ou paterniza, a gente não dá esse espaço. Porque o filho, o amor pela sua esposa, pelos seus pais, nada te fez abrir mão de tanta coisa quanto o amor pelos seus filhos. Estou falando besteira? Nada. Por filho a gente mata, a gente morre, a gente deixa de comer. Eu era enjoada demais. Quando eu ia comer, acho que eu já até contei isso aqui. Se o telefone tocasse, meu prato esfriasse, eu não comia mais. Acabou. Minha mãe falava, menina enjoada. Se eu atendesse o telefone, não gosto de comida fria, não sei o quê. Depois que você é mãe, você come comida fria, resto de comida babada, resto do prato. Você não tá nem aí. Então, maternizar e paternizar, né? Vamos ter um pai fresco aí daqui um pouco. Paternizar e maternizar é abrir espaço no seu coração para que alguém exista dentro de você e seja maior que você. Hoje, seus filhos, para você, são muito maior que você. Até enquanto você se relacionava com a sua esposa, era de igual para igual. Por mais que você amasse ela. Mas entre ela e você ia optar por você. Por mais que você amasse, em algum momento, os seus afetos iam te colocar num senso de autopreservação. Com um filho, não. É o único lugar que, se for preciso, a gente dá a vida. A gente morre por. Aí, respondendo a sua pergunta, é possível isso num outro momento, mesmo se eu não parir, mesmo com um filho adotivo, mesmo com um pet, talvez um monte de gente vai me criticar, mas quem somos nós para julgar o amor que alguém tem relacionado a um animalzinho específico? Uma coisa é maternizar, outra coisa é humanizar. Não tô falando de tratar cachorro como gente, porque ele não é gente. Uma coisa é humanizar, outra coisa é maternizar. É possível maternizar um pet? Nessa perspectiva é. Quando você pensa que maternizar é colocar alguém num lugar que é muito maior do que você dentro de você, que te tira da perspectiva egóica, então sim, é possível maternizar tardiamente. E sentir a dor da perda, de novo, não como alguém que perde um filho, um humano, mas como alguém que perde alguém que morava dentro de mim numa perspectiva gigantesca. Mas quando você materniza um pet, você não corre o risco de humanizar ele logo em seguida? Não, eu acho que paternizar e maternizar é importante. Até falando de Bíblia também, a gente falou recente, né? A história da Bíblia, ela começa dando exemplo de duas adoções, né? São José e depois a Maria, também adotando São João, né? Então, a Bíblia já ensina isso pra gente, né? Que sempre é possível que a adoção, a paternidade, a maternidade, ela não tá relacionada a algo biológico, sim, né? Eu tenho medo, assim, de falar, não, podemos fazer isso com pets. Sim, a gente tem que tratar com respeito todos os animais,
não tem dúvida nenhuma disso. Mas eu tenho medo da gente humanizar animais. É que as pessoas hoje, elas estão partindo da exceção. Então, por exemplo, um contexto onde uma mulher, ela, por um problema no útero, não conseguiu gerar e não conseguiu adotar de repente, ou ela teve um relacionamento que era o sonho dela, ser mãe e tudo mais, e esse relacionamento acabou. Neste contexto, e ela já tá numa idade avançada, e ela não vê possibilidade dela ser mãe ali de uma criança, aí a gente entende que é uma exceção. Agora, o problema é que é uma linha muito tênue. Então, casais hoje, você deve ter visto muito isso, casais hoje, eles estão optando, muitas vezes, por serem pais de pet, porque envolvem menos responsabilidade. O cara não precisa ser tão responsável, entende? Filho hoje tem amedrontado essa quantidade de casal aí, principalmente dos homens. Né? Mais que as mulheres? Com certeza. A mulher... Olha só, quando eu conheci a minha esposa, ela falava que queria ter um filho. Você tem filho, Bruno? Eu tenho a Helena de 1 ano e 8, e agora, sábado que vem, nasce a Luísa. Olha só, parabéns. Boa hora. Tô aqui, tô com o coração lá, apertado lá na minha gravidinha. Então, a gente tinha uma realidade desgramada ali, cara, financeiramente. E ela falava assim, vou ter um filho. E aí, quando você se posiciona, quando você assume esse BO que todo mundo tá fugindo hoje minha esposa quer ter 5 filhos. Entendeu? Que bom, hein? Então, o pet, ele se tornou uma alternativa e é aquilo, é muito difícil você arrumar essa linha tênue. Então, eu entendo muito e acho que se torna uma alternativa muito grande. Se tornou pra sua irmã, por exemplo. Deu afeto, teve uma troca, teve tudo isso, sabe? Mas é uma linha muito perigosa hoje, Mas né? sabe o que eu acho que acontece, essa alternativa do pet? É porque sempre teve uma terceirização dos filhos. Só que antigamente era uma terceirização quase que orgânica. Você não conseguia cuidar porque você trabalhava, você deixava pra avó olhar. A avó ajudava, enfim, quando era possível. E hoje essa terceirização, cara, eles jogam, por exemplo, pra um celular. Entendeu? Hoje o celular cria um monte de filhos aí. O menino tá dando trabalho pra um celular ali, deixa ele quieto. Tá no iPad. Mas é exatamente o que você falou. É a falta de responsabilidade que as pessoas têm. Eles não querem ter responsabilidade, eles não querem carregar um peso, eles não querem se ocupar em ter que pensar no futuro de uma criança, por exemplo. Porque um pet é muito mais simples. Você vai pôr ração, você vai pôr um colchãozinho ali, e é isso que ele precisa. Hoje tá mais enjoado, plano de saúde. Hoje tá mais enjoado, pô. Pô, mas é uma simplicidade a mais, sabe por quê? Se o pet adoecer, você nem preocupa. Você põe lá no veterinário e já tá pago. Olha que interessante, ontem eu fui numa loja, e aí eu tava conversando com alguns colegas lá, e é muito interessante. Um tá num namoro há 12 anos, e ele não tem perspectiva de casar, e não é interessante pra ele. E o outro está há 6, não tem perspectiva de casar porque é muita responsabilidade, sabe? E aí ele fala, cara, não, tá bem do jeito que tá. E aí a gente entra nisso até da falta de vontade de ter filho, cara, a falta de responsabilidade. Então o cara não tá adultecendo hoje. Casar um BO. Casar hoje é um BO, casar pra quê? Pois é. O povo já mora junto, já paga a conta, já... Transa, pode falar transa aqui? Faz tudo isso. Tem um quarto com ar-condicionado. Vai Quarto com ar-condicionado. Cama king. Netflix. A grande maioria dos jovens hoje, cama king. TV com tudo ligado. Sexo. A internet, água, luz, telefone, tudo paga. Namorada dorme. Casar pra quê? Você tem direitos civis envolvidos. Deixa eu te falar um negócio. Por que a gente casava? A gente casava pra transar. Era, uai. Você já fazia os trenzinhos antes. Fazia nada. Gente, quando eu era noiva, o Jorge entrou dentro do meu quarto, a televisão, dormia eu e minha irmã. A televisão deu um problema lá, eu era noiva. O Jorge entrou dentro do meu quarto pra arrumar o fio, quando ele saiu, meu pai me esculachou. Falou, o que você tá achando que você é? Moça direita, homem não entra dentro do quarto, não sei o quê. Fazia uns trenzinhos muito escondidos, umas pedaladas muito apertadas. Leve, né? Pô. Então a gente, quando uai, se dava umazinha muito... Eu tô rindo do meu sogro. Uma vez eu fui levar a Renata quando namorava com ela, eu fui largar ela em casa, eu larguei ela tipo umas 6 horas da manhã, né? Aí meu sogro virou e falou assim, rapaz, mas tá mole pro gato, hein? Aí. Aí. Vai casar deu mesmo. Um mês tá casado. Tá vendo? Caramba. Tá mole pro gato, hein, bicho? A gente queria ter intimidade, a gente queria ter vida sexual, a gente queria ter a vida da gente. Casamento era vantagem. Ser solteiro era o inferno. Porque seu pai e sua mãe pegavam no seu pé, você tinha regra, você tinha encheção de saco, a casa não era sua. Você não mandava, você não gritava, você obedecia a ordem. Você não podia dormir com o namorado, você tinha horário pra chegar, tinha horário pra sair. Então casar era libertador. Você quer saber? Eu quero casar. Que é sua casa, vou ter minha casa, vou fazer vou ter o que meu eu quero. marido. Então. Aí você quebra a casa. Aí você casa, descobre o que você faz com essa mulher, quer, né? Então, não era contra o casamento, não, mas era assim lá em casa. Eu casei e continuo assim lá em casa.
Quer mandar em mim, manda, eu não tenho direito de escolha nenhum, é a mesma coisa. Aí você casa pra ter sexo e aí você descobre que o único lugar que não tem sexo é no casamento. Que é isso, muito porra. pouco. Ih, que bobagem. Pode arrastar essa mala aí, Robertinho. Toda hora, dá até gastura. Tiroso. Robertinho tá fazendo reposição hormonal. É por isso. Tá um gatinho agora. Sabe por que tá com texto 2000. 2000 na baixa. Sabe por que tem pouco sexo no casamento? E sejamos maduros e adultos? Tem mesmo. Quando você era solteiro, você tinha muito mais relação sexual. Tinha ou não tinha? É porque tinha mais gente envolvida, né, tia? Caralho! Fazer suruba. Caralho! Você tinha muito mais relação sexual quando você era solteiro. Desgolou mesmo. Por que tem? A psicanálise vai falar que o sexo, ele é muito do mundo da fantasia. O sexo sobrevive e se alimenta da fantasia. Como que você vai fantasiar com alguém que você dorme, acorda, vê com cueca frouxa, paga água, luz, telefone, briga por causa do gás, menino chora, acorda descabelado? A realidade mata a fantasia. E o sexo é muito da casa da fantasia. Então o sexo, ele funciona muito e com muita intensidade, com muita paixão e com muita energia na casa da fantasia. Então a realidade, ela tira ali 80% dessa energia sexual, dessa vontade, desse afã, dessa novidade, E o casamento, ele é muito mais realidade do que fantasia. Eu falo que são 2 neurotransmissores, né? Pela neurociências eu falo muito isso. Que é a dopamina e a serotonina. A vida de solteira, ela é dopaminérgica. A vida de casada, ela é serotoninérgica. Eu tô muito mais na serotonina, que me deixa aqui mais estabilizado, que me cria relações estáveis, do que na dopamina. Então, o sexo no casamento, ele é serotoninérgico. Ele tem prazer, mas ele é um negócio muito mais de afeto, de troca, de cuidado, de amorzinho, do que aquele... E quando ele não existe no relacionamento, hein? Não existe relacionamento. Não existe. São 2 irmãos, né? Eu lembrei de um caso, tem uma pessoa próxima da minha família, cara, que é assustador. Depois que ela separou... O primo de um amigo eu fui seu. conversar com ela, é uma prima minha, mas é foda, né, Robertinho? Não, falei primo de um amigo. Fala o nome. Tanto demais que eu entrego. Cara, mas ela largou, e depois que ela largou, um dia a gente tava conversando, ela falou assim, cara, eu fiquei 4 anos com ele sem transar. Caramba. 4 anos de casamento. Eu vou deixar o Bruno responder essa, porque ele tem 28 anos, ele tá mais transudo que eu. Eu estou, gente. Ele tá transudíssimo, então ele vai E depois do casamento eu quero te perguntar, assim... Olha que interessante, a gente fala sobre... Eu estou, foi ótimo. Eu estou... Jurou. Eu estou não, que daqui a pouco nasce, né? Tem alguns dias ainda. Mas olha só, você pega aí uma relação de namoro. Cara, eu gosto de fazer uma analogia com um churrasco. Você acendeu o carvão ali, aquele fogo alto, lindo, intenso e tal. Cara, você coloca a carne, não assa. Fica bonitona por fora, fica crua por dentro. Agora, o que assa a carne? Aquela brasa, que não é intensa. É tranquila, é pequena, não é tão interessante às vezes as pessoas. As pessoas nunca postam foto da brasa, postam foto da chama alta. Isso. E o casamento, ele é isso. Então, realmente, não é interessante todo dia. Só que você constrói algo muito além de paixão. Você não depende mais do outro te impressionar o tempo inteiro. Você não depende mais de dopamina o tempo inteiro pra amar o outro, entendeu? Hoje, se minha esposa ficar paraplégica com a minha esposa e continua meu casamento e tá tudo certo. Então, é muito mais uma decisão. E as pessoas estão casando querendo ter aquela intensidade toda. Entende? Olha que interessante. Na pandemia eu atendi. Foi onde deu um boom de atendimentos assim. E eu achei muito interessante que muitos casais divorciaram porque eles começaram a ficar juntos. E eles, dentro de casa, e eles não se conheciam. Aí você ia ver a rotina do casal, André. O casal jantava fora todo santo dia, viajava o tempo inteiro, tinha tanta distração que a gente chama de anestésicos, que eles... Então assim, eu tenho um problema, eu tenho um dilema aqui no meu casamento, mas vamos pra Noronha final de semana aqui, tá tudo bem, cara. Aí, feriado com dinheiro em Noronha, todo mundo é feliz. Todo mundo é feliz, todo mundo releva, né? Todo mundo é compreensível. Aí chegou a pandemia, você dentro de casa, pode viajar mais. Não pode sair... Não tem restaurante. Exatamente. Tive que lidar com aquilo e aí aumentou 40% a taxa de divórcio, tem noção? Então acho que é muito de expectativa disso, né? Bruno, mas eu acho importante também eu falo assim, que até pra gente dar conta de lidar com a realidade, a gente precisa também aceitar as limitações, né? E não negar o desejo, né? A psicanálise, de novo, vai falar muito isso, se a gente nega o desejo, a gente adoece. É a carne assada, eu gostei da analogia do churrasco, que é assada devagarzinho, que é muito mais saborosa. Mas... quem não sente falta dessa carne selada e mal passada?
Tava pensando nisso também. Gente. Então, assim, casamento é ótimo, é uma decisão. Só que até para que você faça essa decisão diária, você precisa ser muito realista que existe dentro de nós um desejo e que esse desejo precisa ser direcionado. Mas se eu não reconheço o desejo e a potência do desejo, eu tenho um problema. Quando eu não reconheço que existe dentro de mim, uma hora esse negócio escapa pelos meus dedos. Vira uma compulsão aí, né? Então a gente precisa ser muito realista. Igual as pessoas, acho que vocês um dia perguntaram, mas você ainda olha homem, você acha homem bonito, sei o quê. Óbvio. Eita, que lá deu B.O., hein, velho. Deu? Nossa senhora. O povo meteu o pau em mim? Não, deu uma polêmica, né? O pessoal, pô, deseja isso, né? As pessoas não têm conceito do básico, sabe? Dos seus sentimentos, né? As pessoas não se conhecem, né? E a gente falou, aquela conversa foi aberta ali, a gente falou de forma transparente ali, né? A gente tava conversando, pô. Foi foda, você fala, não, eu olho, eu tomo. Ué, é óbvio, ué. E eu brinco, às vezes, nas palestras, eu falo assim, todo mundo aqui tem mais de 18 anos, então dá pra gente conversar sobre algumas coisas. Gente, para de recalque, para de mentira e para de fingimento. Para de fingir uma pessoa que você não é e que não existe. O desejo, ele existe dentro de nós, ele está ali, ele está em latência, ele precisa ser bem trabalhado, ele precisa ser trazido à tona, ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser ressignificado, direcionado. Você não vai deixar de achar bonito uma mulher com corpo bonito e enfim. E é muito saudável, inclusive, que você não deixe de achar. Porque se você fala que você deixou de achar, que você acha bonito sua esposa, isso aqui é mentira. Ah, eu olho bonito minha esposa, eu tenho olhos minha esposa. Mentira. Você tem decisão. Você decide diariamente por N variáveis, que não é só o corpo, que não é só o sexo, que não é só o tesão, que não é só a fantasia, mas é uma decisão racional de gente grande, de adulto. Não é de criança, que em vez de comer o arroz e feijão, quer comer o sorvete. Entendi. Billy Graham falava que a primeira olhada é inevitável, a segunda é uma escolha. E esse aí André falou mais ou menos sobre isso, né? Então, e aí, se você não reconhece isso, você não redireciona, vira uma compulsão. Por exemplo, o tanto de marido que tá viciado em pornografia. E tem... Entende? E às vezes, em atendimento, eu vejo que esse cara não teve coragem de olhar pra esposa e falar, amor, vamos fazer comprar um produtinho aqui de esquenta e esfria. Vamos comprar um trenzinho aqui pra dar uma animada aqui. Não, o cara tá lá vivendo isso justamente por não reconhecer, não lidar com isso. Isso aí tem a ver, e é o que eu queria te perguntar, que eu falei sobre o casamento. Isso tem a ver com o combo da personalidade ou não? Tem. Também acredito. Muito nisso. Combo de personalidade, já viu isso? Não. É interessante. A gente tem o combo de personalidade. E aí entra até nas expectativas quando você conhecer alguém, né? Hoje o povo conhece, a pessoa tá dando todos os sinais, aquilo que você falou de esfregar na cara, tá esfregando na sua cara todos os sinais, e aí depois você conta aquela história pra gente. Nunca. Olha o Bruno querendo. Depois você conta. Quero te derrubar. É a melhor história que a Andréia contou. Tiroso. Hashtag André não cita mais casos, porque a galera fica falando, ela tem caso de tudo. Então ela não vai contar mais os casos. Pronto, não conta mais. Eu atendo mulher que fala assim, Bruno, meu esposo, ele é bruto e ele é provedor, mas ele é bruto, ele é meio grosso de vez em quando e, nossa, ele faz as coisas dele e tudo mais e tal. E o que você quer? Eu quero que ele seja isso, mas que ele também repare na minha unha, no meu cabelo, que ele seja isso. Cara, não tem como. É não mesmo? Ele não vai ser homem se ele fizer isso. Isso. Entendeu? Sério? Com certeza. Então tem um combo de personalidade. Você escolhe, minha amiga. Você quer um homem que seja provedor, protetor, que te honra, que seja o cara que assume a bronca no peito? Consequentemente, é um combo. É igual quando você pede um lanche lá. Ele vai ser mais... em alguns momentos, menos sensível, certo? Ele não vai enxergar algumas coisas, tá tudo certo. Agora, se você quer um doce, um esmilinguido ali pra você se relacionar, tá tudo bem. Só que esse cara dificilmente vai ser um bom provedor. Porque ele não tem instinto, não tem nada. Agora, o problema é quando as pessoas misturam isso. E estão misturando. Aí conhece um cara extremamente provedor e fantástico nisso, protetor e tudo mais. E depois fala, nossa, mas não, como assim? Ele cortei o cabelo, ele nem reparou. Claro, minha amiga, ele te deu esses sinais. Pode ser desenvolvido? Pode ser desenvolvido. Sim. Mas é uma exceção ali. Existe um combo de personalidade, sabe? E é por isso que as pessoas estão tão frustradas na relação. Então, mas tem jeito de conseguir isso com um cara, por exemplo? Eu sou um cara que... Não é que eu não vejo. Às vezes eu vejo que cortou o cabelo, ou sei lá, a unha eu acho difícil ver mesmo. Mas você vê. Perceber. Você vê. Não, eu vejo. Você eu vejo se mudou uma cor. Eu vejo que mudou a cor, mas às vezes, tipo assim, se ela colocar a mesma cor sempre, eu nunca vou saber quando ela fez ou não. Eu falo assim, mudou a cor, deve ter feito a unha, né? É meio óbvio pra mim. E, por exemplo, cortou o cabelo, se for grande, corta no ombro, sei lá. Aí você percebe, mas... grotesco, né? E às vezes eu vejo, mas eu não comento. É porque pra mim isso é uma coisa que não tem uma relevância significativa, você entende? Sim, mas tá tudo certo.
A questão é que... Mas eu tento observar isso agora, sabe? Esse dia minha esposa cortou o cabelo lá, acho que ela, sei lá, cortou um meio centímetro, porque eu não reparei. E aí ela falou... Mas não, porra. Você nem reparou que eu cortei o cabelo. E aí eu falei, verdade, desculpa. Só que aí, gente, eu tava reparando se tinha comida no congelador. Desculpa? Não, foi modo de dizer. Falei, amor, só pra engambelar ela. Está linda, nossa, que ondulado legal que foi o cabelo. Mas aí, entendeu? Eu reparava na conta que tinha que vencer, reparava no que tinha de comida na dispensa. Então, tudo certo, reparar naquilo o atendimento que você tem amanhã. Ele não tinha que se desculpar, não? Ué, não, ele não tava arrependido? Não tava, não. A gente só pede desculpa quando a gente se arrepende do que fez. Ele não tava arrependido? Você faz isso o tempo inteiro, não faz não? Eu tô pensando nisso agora. Amor, desculpa. Rapaz, tem uma coisa que o homem ficou bom é pedir desculpa. A gente pede desculpa o tempo inteiro, velho. Aí eu tenho hora que ela fala, eu falo assim, desculpa. Ela fala assim, porque eu não sei não, mas já tô pedindo desculpa porque a hora que eu dei uma rata, você já... Mas André, se for pedir desculpa só quando tá arrependido, todo mundo acha que tá certo? Primeiro, errado. Eu odeio a palavra desculpa. Tanto que lá em casa ninguém me pede desculpa, que sabe, se pedir desculpa vai tomar um ataque. É perdão. Ué. Quando tiver que pedir, porque também pode ficar gastando perdão aí 24 horas por dia, não. Você tem... Perdão é um negócio cota. profundo. Se você achar que fez um negócio muito errado, se você estiver arrependido e disposto a mudar, aí você pede perdão. Perdão sem mudança de comportamento é manipulação. Então, eu ia te perguntar isso. A manipulação, ela é errada? Porque, vamos pensar, a mulher cortou o cabelo. Ela chega lá pra mim e fala assim, você não viu que eu cortei o cabelo? Eu olho e falo assim, cortou. Cortou nada. Você melhorou a perfeição. Olha quando você tá mais bonita. Eu vou ganhar ela na hora, entendeu? Mas eu nem tinha visto mesmo. Porque você é muito somebody love, né, Roberto? Eu e o Robertinho tá cada vez mais somebody love. Robertinho é muito somebody love. Lá no Paraná, o nome disso é molho. Então, mas isso é errado. É errado isso ou não? Isso pode ser feito. É, porque você tá dando você tá dando molho. Você tá fazendo a curva aí na história pra dar um... Rapaz, se é errado ou não, no final da noite compensou, não começou? É isso que eu penso. É pra eu arrumar encrenca pra quê? Se eu posso resolver de uma forma tão carinhosa. Dentro do casamento, é igual o vídeo do YouTube. Você quer ver um vídeo lá, mas aí de repente aparece um outro. Aí você fica doido pra pular o vídeo. Aí você clica e pula o vídeo. Tem discussões que às vezes meu marido tá lá falando comigo que eu fico pensando que hora que eu vou poder pular o vídeo. Nossa. Tem discussões que eu não entro. Pá, eu já pulo o vídeo. Tipo, tá lá falando um negócio, porque você fez isso, blá, 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 e eu falo, é mesmo, meu bem, puf, pulo o vídeo. Tipo, aborta essa discussão. Não vou entrar em todas. Não vou entrar em todas. Então isso aí que você faz é isso. Você mete um somebody love, porque só melhorou essa beleza, blá, 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 blá. Não, melhorou a perfeição, tem noção? Melhorou a perfeição, nada. Que isso? Você entendeu? Como é que é seu relacionamento com o Jorge? Você fala que casa de ferreiro espeta é de pau, né? Boa, cabeleira. Nossa, e ele tava me olhando com um olhar tão profundo, tem um minuto, que eu imaginei que ele tava vendo lá. Quer saber o seu também, Bruno? Como é que é? Me conta aí. Primeiro que existe uma diferença e uma dicotomia muito grande. As pessoas, todo mundo, nós carregamos esse estigma há 25 anos, nós vamos fazer 25 anos de casado agora. Todo mundo fala assim, nossa, André deve ser muito bravo, André deve ser muito sei lá, e o Jorge é a paz em pessoa. É absolutamente o inverso. Absolutamente. Eu conheço o Jorge. Eu sou água de lagoa. Pra alguém me tirar do sério, eu sou super tranquila, eu sou super conciliadora, eu não sou de briga, não fico brigando com o menino o tempo todo. Quando eu falo alguma coisa, é uma intervenção objetiva e resolveu. Eu não chego em casa corrigindo tudo, enchendo o saco com tudo. Eu não fui de brigar, bater. Agora o Jorge é a pilha em forma de pessoa. Ele é extremamente estressado, ele chega em casa e começa a corrigir lá na garagem. O que é que essa vassoura tá fazendo aqui? O que é que essa mesa tá fazendo aqui? Perfeccionista. Nossa. Mas ele é arquiteto, né? Então ele acha que ele tem que consertar o planeta inteiro. Ele acha que ele tem que arquitetar o planeta. E ele briga, e ele dana com os meninos, e eu falo, você já elogiou antes de você falar o que você tá falando? Então, pra começar por aí, que nós somos muito diferentes. Mas a gente se complementa muito, porque na diferença, porque eu falo que casal, quando eles são muito diferentes, ou eles vão dar muito certo, se eles enxergarem as diferenças como complementares, ou eles vão dar muito errado se eles enxergarem as diferenças como briga. Então, ou eu olho pra esse homem e falo, poxa, ele tem tudo que eu não tenho, isso me complementa demais. Ou eu olho e falo, não, que droga, esse cara é péssimo, porque ele é totalmente diferente de mim, porque eu passo a ser referência. Então, eu e o Jorge somos muito diferentes, mas somos muito complementares. Então, assim, a gente dá muito certo. Muito. Assim, a nossa relação... você sempre fez essa análise ou você faz essa análise hoje?
Quando você casou com ele, você que já nós tinha éramos diferentes? esse entendimento, assim, que um completava o outro? Ou foi depois? Eu sempre achei que ele me completava e Freud explica. Porque eu me apaixonei pelo meu sogro, né? Eu não me apaixonei pelo Jorge. Eu já falei isso. Verdade. Eu olhava pro meu sogro e falava, gente, se o filho dele for metade do que ele é, eu tô feita na vida. E ele realmente, ele é o pai dele idêntico, assim. Meu sogro era cuidador, o Jorge é extremamente cuidador. O Jorge carrega água na bacia pra mim. Ele acha que eu sou um cristal, que tudo vai acontecer, que o mundo está contra mim, que tem qualquer coisa, ele acha que ele me carrega assim, né? Vocês já passaram por dificuldades Que isso? financeiras? Que isso? Vocês ainda não chegou na bonança, né? Não, porque hoje você tá bem. Digamos que hoje você tá numa das melhores fases da sua vida, né? É, os meninos criados, Hoje você não, né? os meninos tá criado, você não tem problema financeiro hoje, né? Tá legal. Não tem problema Mas de já saúde. teve, já. Nós já passamos dificuldade financeira. Quando eu trabalhava na UAI, que seria o BS, né, das outras cidades, o Jorge estava desempregado, com 2 anos de casado. O Tomás tinha 2 anos, o Jorge estava desempregado e eu trabalhava na UAI. E eu recebia aí o que seria hoje R$2.000 por mês e mais os passes de ônibus, porque eu ia de ônibus. A gente já passou dificuldade de eu vender os passes. Isso não tô falando há 40 anos atrás, eu tô falando há 18 anos atrás, 20 anos atrás. De amigos nossos bater lá no portão e falar, ó, vim trazer uma cesta básica pra vocês e junto com a cesta eu comprei uma cartela de iogurte porque eu sei que o Tomás gosta e que o Tomás toma. Então assim, já passamos muita dificuldade financeira do básico faltado. A gente ia pro shopping comprar uma lata de coca e dividir os dois a lata de coca porque era o que tinha. Mas é engraçado porque eu falo que dinheiro é maravilhoso, né? E eu falo isso sempre. Dinheiro é fundamental. Mas dinheiro não é essencial. A gente precisa saber separar o que é fundamental e o que é essencial. Essencial é aquilo que você não vive sem. Fundamental é aquilo que te fundamenta, que te dá sustentação. Você não tem uma boa educação sem dinheiro, você não tem uma boa saúde sem dinheiro, o dinheiro te fundamenta. Mas essencial, a gente precisa saber separar o que é essencial. Essencial, se você ama, é o seu marido, são os seus filhos, é a alegria, é a fidelidade, é o que vocês constroem juntos. Eu falo que já faltou o dinheiro na nossa vida, muito, muito, mas nunca faltou o essencial. Se você pegar eu e o Jorge, quando nós tínhamos uma Brasília, parecia o carro dos Flintstones. A gente olhava no solado assim no chão e via o asfalto passar. Uma vez eu tava indo pro casamento, faltava o assoalho do carro. Tava indo pra um casamento, ele passou numa poça de água, a água fez assim, entrou e lavou minha maquiagem. E a gente ria disso tudo, assim. Nós nunca, quando nós estávamos na Brasília e quando nós estamos no carro que nós estamos hoje, nós éramos a mesma pessoa e nós tínhamos a mesma alegria. Isso não mudou. Então, eu falo assim que o Jorge, ele é uma pessoa que o Jorge conseguiu o que eu acho que ninguém nessa vida conseguiu. André Vermont. O Jorge consegue acessar algumas áreas dentro de mim que só ele consegue acessar. Então, assim, o Jorge me permite ser frágil, o Jorge me faz ter vontade de ter colo, de dizer, tô precisando de colo, tô querendo só ficar quietinho, eu quero só deitar no seu peito. Então, o Jorge abriu portas dentro de mim que ninguém abriu, assim, e que ninguém abre. Então, 25 anos depois de estar casada, eu brinco com ele, eu falo, meu bem, eu casaria todo sábado de novo. Porque quando eu fico 3 dias sem vê-lo, quando eu o vejo, meu estômago ainda esfria ainda. Que loucura. Eu sinto falta do respirar dele, do roncar dele, apesar que eu pego no pé dele o dia inteiro, critico ele, encho o saco dele. Mas eu sinto falta do calor do corpo dele na cama quando eu durmo em hotel. Então, assim, eu acho isso muito precioso. E nós vamos construindo isso, assim. Por isso, de novo, né? O dinheiro ele é fundamental, mas ele não é essencial. Essencial é o que a gente constrói aí nessa história. Então, eu falo que casamento é uma das relações mais lindas que a gente pode construir nessa vida. Porque você tá com o outro puramente por afeto. Porque dos seus filhos você não vai poder largar nunca. É difícil você enxergar o que é essencial sem ter o fundamental também, né? É difícil você enxergar o que é essencial. Sim. É possível fazer um trabalho, Brunão, pra entender o que é essencial na sua vida, como fazer essa separação? Boa, o Bruno vai dar Eu acho que voltar, parece redundante, mas voltar à essência. Hoje, todo mundo quer viver o tempo inteiro o extraordinário, todo mundo quer, sabe? Uma insatisfação tem tomado todos os relacionamentos, as pessoas estão insatisfeitas e hoje o seu cônjuge não te basta mais, sabe? Hoje as pessoas não... E por isso que os relacionamentos estão mais fracos, porque eles não têm, igual falava antigamente, comida um pacote de sal juntos, sabe? Não tem, sabe? E a dificuldade te fortalece muito. E eu acredito que as pessoas que passaram por mais dificuldades, elas vão carregar algo mais precioso.
elas vão carregar vida, vão carregar uma história, mais peso na fala, entende? Acredito muito nisso. Hoje eu atendo muitos casais, mas eu nunca esqueço de onde eu vim também, sabe? Eu conheci a Vitória e aí quando a gente ficou noivo, a Vitória foi minha primeira mulher. Única mulher que eu tive relação sexual. Perdeu a virgindade com ela. Exatamente. E a gente financiou um apartamento, eu trabalhava na época em outro emprego, vendendo consórcio. E aí fui expulso. Eu também vendi consórcio. Já vendeu? Você tem cara de ser boa vendedora. E perdi o emprego na época. E simultaneamente fui expulso da casa dos meus pais. E eu lembro que eu mudei pro apartamento que não tava pronto ainda. Era um apartamento de 40 metros quadrados, eu tava no piso bruto. E ela foi lá morar comigo, sabe? Caramba. E aí a gente botava as coisas numa caixa, não tinha móveis, não tava nada, o apartamento ia ficar pronto quase um ano depois, praticamente, sabe? E isso fortaleceu muito a gente, sabe? Eu lembro que tinha dias que a gente chegou a ter um miojo, cara. Um miojo, assim, pra comer e aí ela fingia que tava com dor no estômago, aí eu fingia que tava com dor no estômago, pelo constrangimento de não querer acabar com o último miojo ali, sabe? Acho muito engraçado que aí um dia, olha que interessante, eu fui comprar um carro, né? Antes de todo esse episódio, aí eu cheguei pra comprar o carro. Olhei o carro, liguei o carro fez assim, ó. Falei, nossa, é uma nave. Comprei o carro, tava com o coxinho quebrado. O carro tava... Gente, foi 2 horas dirigindo o carro, a gente saiu da garagem lá onde a gente comprou, eu falei, nossa, não suporto nem mais um minuto. Aí consertamos e tal. Mas o carro, cara, era um carro 2009 que não tinha sido nada trocado nele, nunca. Entendi, tava surrado mesmo, né? E aí esse carro só pegava no tranco, e aí adivinha quem empurrava? Você, ué, você ensinou ela a dar o tranco. Não sabia dar tranco, não conseguia dar tranco, a Vitória empurrava o carro. Então, caraca, isso é companheira, hein, mano? Isso fortaleceu muito a gente, sabe? Muita gente, muitas vezes eu quis desistir e ela veio e me fortaleceu com isso. E eu acho que isso que tem faltado nas relações. Tá tudo muito fácil, você pega alguém pronto, você também tá pronta, todo mundo estabilizado na vida, vamos só se juntar aqui, tudo bem. Mas em algum momento, eu acredito que a vida vai te provar com alguma dificuldade pra, sabe? É igual o ouro é forjado no fogo. Sim. Sabe? Eu acredito que todo mundo vai passar por isso uma hora ou outra na vida. Feliz de quem já passou, mas vejo que todas essas pessoas que ainda não estão com esse relacionamento muito consolidado, talvez seja por falta de dificuldade. Mas isso aí é uma tendência ou isso é uma personalidade de uma pessoa? Porque eu não vejo isso só pro relacionamento. O relacionamento talvez seja onde a gente tem os picos mais visíveis. Mas tem, por exemplo, o amigo que é o amigo mesmo, e esse seu amigo vai estar sempre com você, independente de você estar bem ou mal, entende? São pessoas que estão dispostas a passarem sacrifícios por um bem comum, sei lá, ou por um carinho especial. Não é uma questão só de relacionamento afetivo entre homem e mulher. Isso é uma capacidade, às vezes, de algumas pessoas de suportarem a pressão e continuarem juntas. Acho que são pessoas ligadas por propósito, né? Acho que a gente sempre se conecta com quem passou por processo que a gente passou, que a gente viveu. Entendi. Pessoas que estão passando por processo que a gente já passou, pessoas que vão passar por processo que a gente já passou. Eu não acredito em uma conexão por acaso, assim. Então, a própria Bíblia fala que tem amigos mais chegados que irmãos ali, sabe? E essas pessoas, acredito, têm um propósito entre nós e elas, sabe? Mas acho que maior que tudo isso é quem você escolhe como a sócia da sua vida, né? Sim. Pra construir algo junto, assim. Mas é tão difícil escolher atualmente, assim, você tá falando aí, né, que pode ser em amizade, pode ser em casamento, e pode mesmo. Pessoas que você vai levar pela vida e pessoas que são profundas. Aprofundam na relação. Só que o Bauman, né, o Bauman falava em relações líquidas, né, amor líquido. Eu falo que hoje nós podemos falar em amor gasoso. Ele já passou até do líquido. Porque nós tínhamos o sólido, o líquido, e agora nós temos o gasoso. Porque relações que se estabelecem e que permanecem com você pela vida são relações sólidas. São pessoas que de verdade você pode construir alguma coisa sobre. Hoje nós somos muito convidados a viver relações líquidas. Relações sem muito emaranhamento, sem muito comprometimento. Eu gosto de você, eu sou seu amigo, mas até a página 2. Se precisar de muita coisa, não conte comigo. Então isso só não é amigo. Festa pro sal, não, né? Isso não é amigo. A Bíblia diz que quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Quem encontrou um amigo, a Bíblia não fala 10. Quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Um tesouro, vamos pôr, ganhar na Mega Sena. Então a Bíblia está dizendo que encontrar um amigo está na mesma proporção de ganhar na Mega Sena. Ou seja, é muito lá de vez em quando e é muito difícil. Agora, se você tem, preserve. Amigo
assim como também um relacionamento afetivo e que aprofunde, que você construa alguma coisa sobre, é muito raro. É você olhar pra alguém e dizer assim, gente, eu vejo futuro nessa pessoa. Amiga é a pessoa que você pode levar pra sua casa. Eu falo que na minha mesa e na minha cama, só quem eu confio. Não é qualquer pessoa que senta na minha... Mas é não mesmo. Na minha casa vão pouquíssimas pessoas. Porque na minha mesa e na minha cama é só quem eu confio. Por quê? Porque minimamente na minha mesa eu preciso estar à vontade. Eu já tenho que sustentar um papel em 200 mil lugares. Quando eu sento na mesa da minha casa, eu preciso estar absolutamente à vontade para eu ser quem eu sou, falar o que eu quero. Então não dá para ficar ali sustentando um papel. Então eu não vou levar lá alguém que eu vou ter que sustentar um papel. Agora, quem são as pessoas que eu posso levar hoje para minha mesa? Quem é profundo? Hoje não está tendo profundidade nas relações, nem afetivas e nem de amizade. Você falando do meu casamento. Eu falo que talvez a maior prova de amor que o Jorge me deu, e não foram poucas, porque ele é extremamente romântico, de gostar de dar joia, de gostar de mandar flor. Eu não gosto muito de flor, mas ele manda. Ele adora mandar flor. Eu não gosto de trem que morre. Eu gosto de trem que dura. Eu gosto de perfume bom. Tá certo, Jorge. Eu sei que aprende a gostar de flor. O perfume acaba, mas o perfume ela gosta. Não gosto de Agora a Renata vai loucura. Tá vindo, Rodrigo. Sabe o que tem que fazer? Eu gosto de trem bom, me leva pra um restaurante. O negócio é de perfume. Uai. Compra um vinho bom pra eu tomar, fica me dando trem que morre. Não, só é te dar um pé de manga. manga. Ele me deu N provas de amor, mas a maior prova de amor que o Jorge me deu, esse dia eu falei, esse homem me ama mesmo, eu posso levar esse homem pro cemitério junto. Faltou mais. Foi quando nós estávamos com Covid, os dois a gravarem, um dia o fisioterapeuta chegou, o Jorge já estava com catéter, porque o Jorge tem asma. O Jorge estava com catéter desde o primeiro dia, saturando 70 e poucos. Porque ele tem asma, bronquite, a vida inteira teve. E aí o dia que a fisioterapeuta chegou e eu a gravei, ela ligou em Uberlândia inteiro, pedindo mais um aparelho de oxigênio e mais um catéter. E não tinha. Não achamos para alugar, você podia pagar 1 milhão que você não tinha. Aí ela desligou o telefone e falou, olha, tentei a manhã inteira lá na sala de casa, mas infelizmente não tem outro aparelho de oxigênio e nós vamos ver como é que vamos fazendo, vamos não sei o quê. O Jorge ouviu e falou assim, como? Quê? Ela falou, não tem outro aparelho, não tem outro catéter, então nós vamos ter que ver o que vai fazer. Ele falou, moça, não tem negociação para ver o que vai fazer. Se só tem um catéter e 2 precisam, o catéter é dela. Ela falou, não, o senhor tem insuficiência respiratória, o senhor é DPOC, né, deficiência pulmonar obstrutiva, aguda, o senhor precisa. Ele falou, moça, é inegociável. Se alguém tiver que ficar mal aqui nessa história, vai ser ela, vai ser eu, não vou ser ela. Ele tirou o catéter e me passou o catéter. Ele passou 48 horas respirando, tentando respirar para que eu ficasse com o catéter. Depois, quando eu entrei no hospital, que eu fiquei 28 dias hospitalizado, as pessoas mandavam mensagem, né? Jorge, você acabou de sair, a mãe dele, minha mãe, minhas irmãs. Você acabou de sair da hospitalização, você precisa descansar uns dias. Você já tá 10 dias aí, você já tá 15 dias aí, vamos revezar, não sei o quê. E ele respondia pra todo mundo, eu não revezo. Eu entrei com ela, eu só saio com ela. Eu não admito sair de dentro desse hospital com ela, sem ela. Eu só saio com ela. Então, aí, diante disso, qualquer outra coisa que ele fizer fica muito pequeno. Porque aí fica muito alinhado aquilo que a Bíblia fala, né? Maridos, amai as vossas esposas e fazei por elas o que Cristo fez pela igreja. O que é que Cristo fez pela igreja? Sacrificou. Morreu. Deu a vida. Então o seu papel, ele é só um. Se precisar morrer pela Bianca, que você morra. Não, o Roberto não vai morrer pelo Bianca. Não, eu vou até pela Renata. Se precisar da Renata, eu entro na frente do tio dela também. Renata. Não, mas eu entro pelo tio da Renata, eu entro na frente também. O seu chamado, ele é leve. É morrer pela Renata, se preciso for. Aí morrer é em todos os sentidos. É em carregar peso, é em trabalhar mais se for preciso. Ego. Em todos os sentidos. É morrer por ela. Essa é a sua vocação. Eles vão te tomar o Jorge. Você tá fazendo muita propaganda do Jorge aqui. As mulheres atrás do Jorge. Aí vocês vão ver eu sair do sério. Aí você vai ver. Você fica brava a hora que tentam assediar o Jorge? Eu vou te contar. Vocês gostam de história, né? Eu vou contar uma história. O povo vai me matar. Uma vez eu tava grávida da Bia, barriguda, assim, custando andar, né? Que grávida de mulher já fica meio lenta. E nós estamos num bar lá em Uberlândia e tal, não sei o que lá, conversando e rindo com um casal amigo nosso e tal. E tinha umas mesas de umas moças solteiras, não sei o que. Eu não sou ciumenta, eu sou zelosa. Eu entrei no banheiro, fechei a porta do banheiro, entrou 2 moças, começaram a conversar. Não sei o que lá, ô, você viu aquele homem lá na mesa? Qual? Aquele assim, que tá com aquela barriguda. Eu já, pim!
Aí a outra, como você quer a mulher grávida lá, não sei o quê? Não, eu vou mandar um bilhete pra aquele homem, eu vou mandar meu telefone pra aquele homem. Aí a outra, fulano, mas ele tá com a mulher grávida na mesa. Ah, não tô nem não, o problema é dela. Se ele é casado, o problema é dela, a barriga é dela. Eu falei, não deve ser pra mim, não. Esperei a sair também, sentei, fiquei de boa. De repente, o garçom entregou um papel na mão. E eu, a menina do canto, só observando. Mas você já sabia até quem era. Só observando. Aí eu vi que ele catou do jeito que ele catou, do jeito que ele catou e jogou fora. Eu vi, eu observei tudo, eu sou observador, aí eu treinei. E ele não é bobo? Não. Ele já jogou aqui, ó. Você é veiaca. Já jogou veiaca. Já jogou aqui. E eu fiquei a noite inteira, frinha. Falei, vai ter minha hora. Quando nós estamos saindo do bar, eu fiz questão de ficar por último. Foi o casal na frente, foi o Jorge e o Jorge me puxando aqui, ó. E eu fiquei por... Eu fiz questão, eu deixei todo mundo passar. Quando eu passei do lado da mesa delas, tinha uma garrafa de cerveja, eu catei a garrafa, quebrei na mesa, pum! E segurei e falei assim, fala agora que é o homem da barriguda que você vai pegar. Quem que é o homem da barriguda que você vai pegar? Fala agora. Sério, você não é bravo? André do céu. Caralho, velho, André é barraqueiro. Mulher grávida. André, mulher grávida, os hormônios tá tudo alterado, tá doido? E a mulher, não, o Jorge, meu bem, o que tá acontecendo? Eu falei, fala agora, ué, não, você quer pegar o homem da barriguda? Você não é bonita? E você não entra não, Jorge. A garrafa não entra não, Jorge. Aí a moça, não sei o que. Eu falei, moço, deixa eu te falar. Eu só tô brincando com você, mas deixa eu te avisar. Você vai passar vergonha uma hora, vai dar B.O. pra você. Aprende a respeitar. Brincando, hein? Então, eu ia falar isso mais cedo. André virou e falou assim, não, quem veio aqui, eu sou água de represa, e não sei o que tem, que o Jorge que é explosivo. Eu olhei pra ela e pensei assim, é o clássico dou um boi pra não entrar. É. E dou boiada pra não sair. É mesmo. Falei, eu tenho certeza que ela tá falando isso, você não tá contando o segredinho do Hulk dela. É isso mesmo. É, calma até transformar. Eu tenho pouquíssimos episódios na vida que eu saí do sério, mas quando eu saí do sério, eu fui pra Marte. Eu não saí, eu abandonei o sério. É acúmulo, né? A pessoa que ela explode micro explosões ali, ela até fica mais tranquila depois. Explode, tá tudo bem. Mas quem acumula a explosão é desproporcional, né? São os piores, né? São os piores, é. É gente que guardou algo por muito tempo. Então, mas você falou sobre isso, não é? Do abismo de camadas? O Robertinho, né, Pedrão? O Robertinho é esse cara, né? É verdade, o Robertinho eu vi poucas vezes, assim, fora do eixo. E é massa quando ele fica assim, caralho. Mas você sabe por que eu fiquei no orgulho de defender o irmão dele, assim, ó. Eu lembro até hoje ele puxando o cabeludo, assim, ó. Quem que vai bater no meu irmão aqui? Não, e eu magrelo os caras. O nome disso é abismos por camadas. Então, abismo por camadas. Fala disso, Bruno. Vamos supor que você sofreu um trauma de rejeição ali aos seus 8 anos de idade. Pô, você tinha 8 anos de idade, você seguiu em frente, teve suas percepções, e ok. Aos 9 você passa por um outro episódio que também te gerou o mesmo sentimento, mesma sensação de rejeição. Ok. Vamos supor que foi um trauma relativamente pequeno, certo? Só que você já tinha um aberto. Tanto de 8 como de 9 foram coisas... Só que aos 9, você já tem um contexto de ter mais um episódio de rejeição em aberto. Então o tamanho agora total do seu trauma já não é apenas o de 8 anos, é um tamanho maior que juntou com o de 9. Então as pessoas elas vão acumulando ao longo da vida centenas de experiências de rejeição, por exemplo, traição, abandono, humilhação. E aí elas se tornam extremamente sensíveis. É um abismo que fica guardado. Mas, por exemplo, já viu aquela pessoa que quando sofre uma crítica, ela desmonta? Então hoje a gente sabe que toda desproporção revela uma repetição. Foi construído lá atrás. Toda vez que você vê alguma pessoa sendo muito desproporcional por algo muito pequeno... Boa. Tem uma repetição, não foi a primeira vez que ela sentiu aquilo. Caramba, e é possível mapear isso tudo, assim? Sim, a gente tem uma ferramenta muito legal de rastrear os traumas de fato. Todo mundo fala sobre trauma hoje o tempo inteiro, mas... E todo mundo sabe que tem trauma. Todo mundo sabe. Mas claro. As pessoas... Aí elas procuram muitas vezes atalhos de, eu acho que eu tenho um trauma com isso. Então, você deve ver, André, hoje não tem um paciente que você atenda que ele fala, olha, não sei o que eu tenho. Todo mundo já passou por um monte de curso, já sabe, já tá obeso intelectual ali. Já fizeram uma autoanálise quando chega em você. Não, eu sou muito ligado à inteligência emocional, já fiz isso. E ok. Mas não sabe exatamente onde foi o episódio. Não sabe resolver. Qual foi o episódio? O que gerou daquilo, entende? Então, o trauma, geralmente, ele é dividido em 3 colunas, certo? Que é fato, sentimento e verdade. O fato é aquilo que ocorreu. Então, vamos supor aqui um caso de onde a mulher viu o pai agredir a mãe. Esse é o fato. Ela viu o pai agredir a mãe dela. Sentimento, impotência, raiva. E qual que foi a verdade que isso criou? Eu jamais vou me sujeitar para homem algum. Ok, então nós temos um trauma rastreado. Aí essa mulher depois encontrou um homem, é um caso real isso, encontrou um homem bom, o carro dela quebrou, ela tava no namoro, o carro dela quebrou e ela falou, nossa amor, tô indo trabalhar de Uber que meu carro quebrou. Este bom homem
saiu, falou, vou ser um bom homem. E pegou a chave do carro com a mãe dela, levou o carro dela pra consertar, foi buscar ela no serviço no final da tarde. Falou, amor, seu carro consertado. Ela se sentiu ofendida. Falou, não te dei essa intimidade, essa autorização. Eu não preciso disso. Não preciso ser cuidada, não preciso me sujeitar a você. Olha que interessante, se sentiu ofendida por algo. Então a gente já tem aí o trauma rastreado e o abuso por camadas. Então ela viu lá o pai agredir a mãe, gerou um sentimento de impotência, e ela falou, nunca vou ficar na mão de ninguém, nem que seja pra ser cuidada. Nem que seja no puerpério da vida. Versão total, qualquer... Enfim, exatamente. Vira um problema. Então pra rastrear qualquer trauma, é geralmente isso. E aí a gente faz o caminho de volta. Então essa pessoa tem um trauma de não conseguir se entregar em relacionamento nenhum, porque ela se sentiu muito impotente quando ela viu a mãe dela se entregar pro pai. A gente sempre faz o caminho de volta. Você falou sobre... são várias coisas que podem levar ao trauma. Aí você falou, por exemplo, a traição, né? Às vezes foi traição. A traição, às vezes, ela não é uma coisa ruim para quem é traído. Tem essa opção? E por que eu te pergunto isso? Porque eu ouvi você falar isso. Que às vezes a pessoa traída, ela usa isso como... Ela se aproxima de pessoas que ela sabe que vão traí-la, para que ela não se entregue totalmente. É uma defesa que ela tem. Exatamente. Acredito que toda mulher precisa parar de necessitar do homem ruim para ela merecer um bom homem. Então tem muita mulher que, se você apresenta um bom homem para ela, para essa mulher, por exemplo, ela teve um bom homem, mas ela tinha padrões não tratados. Certo? Então, existem muitas situações. Eu acredito muito que a traição hoje, ela não é culpa só de quem trai. A gente pode falar de proporções. Caramba! De proporções. Mas existe uma responsabilidade em quem foi traído também. Eu nunca atendi um caso aonde não houvesse ali uma mínima responsabilidade. Sério, que seja. Cara? Sim. Mas quando tem aqueles traidores compulsivos, o cara tá traindo a esposa... Aí é uma exceção, porque esse cara deu sinais antes. Ele já tinha... Não tem culpa do traído nisso daí, é realmente certeza. Do cara. Mas olha que interessante, vamos lá. Vou simplificar pra vocês. Atendi um caso onde o cara, ele tinha uma fixação pela mãe dele absurda, e ele dava... O salário inteiro dele caía na conta bancária da mãe. Porque ele falava que ela era uma ótima administradora. Minha mãe, ótima administradora e tudo mais. Ele casado, certo? E a esposa dele não tinha voz alguma. Inclusive, ela falou, Bruno, estava no shopping jantando com ele e chegou uma mensagem da mãe dele pra ele falando, maneira aí que tá chegando notificação aqui que vocês estão gastando, viu? O salário dele. Exatamente. Essa mulher tentou de todas as formas ser priorizada. Não foi. Ou seja, ficou um lugar ali de... Ela tava no lugar de esposa, o lugar de marido que é priorizado estava vago. Entendo. Ok. No trabalho dela, um homem solteiro, de 40 anos, começou a cuidar dela. Ela traiu. E aí? Ela tem culpa, mas a culpa é só dela? É complexo. Ou esse cara tem culpa também? É complexo isso. Uma mulher exausta, cansada, frágil. Tipo assim, o abandono não começou por ela, né? Não. Primeiro ela foi abandonada, depois ela abandonou. Tentou resolver. E aí, esse caso, se eu depois vida que segue, ou vamos reconciliar aqui? Aí depende se a pessoa tá disposta a passar por aquilo que a gente chama de escada da reconstrução. Então hoje acontece uma traição. Aí as pessoas se arrependem, o cara chega e fala, olha, me perdoa, eu não quero perder você e meus filhos, olha, eu te amo, não vou fazer isso. E tem mulher que já volta só com base no arrependimento, só que o arrependimento é só o primeiro degrau. Depois do arrependimento, você tem que ter a consciência. O que é isso? Arrependimento é, putz, eu joguei uma granada, ok, e explodiu. Eu traí e gerou uma desgraça aqui no relacionamento. A consciência, que é o segundo degrau, é aonde explodiu? Putz, a minha esposa... Você tem que ter consciência de onde machucou ela. Onde tá o estrago. A minha esposa já teve problema paterno. Eu fui o único cara que, com muito custo, ela conseguiu confiar em mim, se entregar, e eu fiz isso. Saber onde gerou o estrago. Depois da consciência, tem a consequência, que é o terceiro degrau, que é aí onde muito cara não tá disposto a pagar o preço. Por exemplo, o cara traiu com a mulher do trabalho. Ou você sai do trabalho, eu falo isso, ou você sai do trabalho, ou dá um jeito da mulher sair do trabalho. Não, mas eu sustento a casa, tudo bem. Se a consequência da sua traição, da sua falta de caráter, tiver que ser vocês darem um passo pra trás, tá tudo certo. Você é o quê? Você é um super humano, você é um semideus, você fez uma cagada e você não quer sofrer consequências, você tá acima de Deus, tá acima da lei da semeadura? Então não. Então tem que ter uma consequência. Sai do trampo. Consequência. O cara não pode ter Instagram. Gente, homem sem caráter não pode ter Instagram. Não pode. Verdade, primeira coisa. Tá aí um monte de mulher aí que foi traído, o cara tá lá no Instagram, no banheiro, fala que vai fazer as necessidades dele, fica 40 minutos no banheiro aqui, ó, vendo putaria lá. Rolo. E depois da consequência, aí vem o comprometimento, que é o quê? Pô, se eu sei que eu
traí a minha esposa e que a gente gerou uma situação absurda aqui, eu preciso me comprometer em evitar alguns gatilhos. Então, amor, ó, vou atrasar hoje por causa disso. Eu falo pros meus pacientes, cara, começa a mandar sua localização no celular. Porque enquanto ela tava dormindo do lado dela, tava confiando em você, você tava lá na putaria. Você tem que você tem que voltar a reconquistar a confiança dela, tá tudo certo. Manda você acredita que o homem vai dar conta dessa escada toda aí sem terapia? Sem terapia, não. Não. Sem terapia, não. Tem que ter terapia. Ué, pra dar conta de subir essa escada toda aí certeza, que ele falou, tem? Tem. É difícil, né? Sozinho é impossível. Enxergar tudo isso aí é muito difícil. Agora, o que acontece muito é que o cara, eu vejo algumas mulheres até implorando, o marido traiu e elas falam, por favor, só mostra um pouquinho de arrependimento. Eu já atendi casos que o cara fala, não me arrependo não. E ela fica implorando um pouquinho de arrependimento pra ela justificar todos os outros degraus. E ela vai, vamos restaurar aqui. Sabe? Então acontece muito isso. Mas existe um contexto, se percebeu, onde essa mulher, por exemplo, se traísse. E qual que você acha que é mais fácil? Recomeçar ou reconstruir? Eu acredito Quer dizer, começar um novo relacionamento, né? Começar um novo ou reconstruir? Eu acredito que reconstruir. É mais fácil? Mais fácil. A mulher que foi muito machucada, é muito difícil ela voltar a recomeçar. A maioria delas vivem uma vida ou em extremos, ou extremamente sozinha, ou extremamente metendo louco por aí. Acho que a Andréia discordou um pouquinho do CI agora. Nem que eu discordei. Eu vi um sinal dela que é. Eu vi também. Não. É mais fácil começar um novo ou reconstruir? Essa foi a pergunta? E você acha que é mais fácil reconstruir? Eu não sei se é mais fácil. Eu acho que talvez esse fosse o ideal, a depender das consequências. Se eu tenho filhos, é muito... O ideal, o responsável é reconstruir, ao invés de começar um novo. Agora, falando de mais fácil, é muito mais fácil começar um novo. Não, com certeza. Eu vou falar porque eu tenho um marido arquiteto. Ele detesta pegar reforma. Ele fala reforma é BO. Coisa melhor do mundo é você pegar um terreno zerado e levantar uma casa. Você faz do jeito que você quer. Jeito que você quer. Reforma é BO. Mas você bate aqui, tem um cano, você bate ali, tem um não sei o que lá, trauma, um marido que traiu, um não sei o que, BO. Agora, qual que é o correto que gente adulta deveria fazer? Aí eu concordo. Mas às vezes a casa que deu ruim, que precisa de reforma, foi você mesmo que construiu. Você vai gastar mais energia. Aí você construiu uma casa sem fundamento. Aí você vai falar, tá precisando de reforma, tchau. Aí a gente entra naquilo... Aí faz sentido. A casa... Sabe o que eu imagino assim, nessa analogia? É assim, ó, a casa foi construída no lugar ideal. Entendeu? Você pode fazer uma casa muito melhor, com muito menos custo, mas ela nunca vai estar no lugar ideal. É o que eu imagino nessa analogia, sabe? Quando você encontra alguém de verdade. E aí eu vou de novo para a analogia da casa. Tudo bem, então nós vamos reformar, nós vamos reconstruir. Você está disposto a suportar o período do caos? Isso é que é uma merda, né? Difícil. Porque, por exemplo, lá em casa agora reformou. Gente... Você está disposto a suportar o período do caos? Porque se for reconstruir um casamento, prepare-se para o caos, porque vai virar um caos. Vai virar um tal de acusação, de falar do que você fez, de isso aqui tá aqui porque você traiu, e vai ficar um bom tempo. Lá em casa uma reforminha desse tamanhozinho durou 4 meses, um inferno. Agora nós estamos falando de uma mega situação, porque uma traição é uma bomba que cai em cima de um casamento. Sim. Você tá disposto a suportar o período do caos? Especialmente a pessoa que traiu? Porque ela vai tomar pedrada até mesmo. Porque isso a culpa é sua, porque não sei o que, blá. Então, assim, também é uma perspectiva. Eu acredito que se o cara... Pra isso que existe a escada da reconstrução. Se ele fica só no arrependimento ali, não vou fazer mais. Eu vejo que a mulher fica extremamente reativa e acusando e tudo mais. E tem um tempo ali que ela vai ficar mesmo. Mas à medida que ele amadurece, vai subindo degrau por degrau, vai se responsabilizando, ele vai tendo consciência, consequência, comprometimento, é inevitável. Ela vai ter isso... Ela vai conseguir transformar essa ferida aberta numa cicatriz ali. Então, mas aí o fator principal, acho que quando você tem uma quebra dessa, é a confiança. E eles falam que isso é como se fosse um cristal, que se for quebrado, nunca mais... Cara, se a gente não conseguisse reconstruir confiança, o mundo não funciona. A confiança, ela consegue ser reconstruída? Em vez de cristal, eu prefiro a analogia de um muro, uma parede de tijolo. Eu comecei a construir com você lá, nós somos amigos, nós já temos 10 anos de amizade, nossa parede tá autona. De repente você fez uma besteira, a parede caiu tudo. Agora nós vamos ter que começar do pouquinho. Entendi. Tijolinho por tijolinho. Agora nós começamos do zero. Agora até eu confiar no você tantão vai demorar. Pode demorar mais do que a primeira. Então eu vou aos poucos. Então eu imagino que confiança é isso. Ela é um muro que ela é construída durante a vida. E às vezes ela vira uma mega de uma muralha maravilhosa. Mas se derrubou, aí o negócio... Se te pegou numa mentira ou num negócio, aí você já deu uma derrubada boa ali.
Você cai uns 10 fieiras de tijolo, como dizia meu avô. Até o negócio se erguer de novo, complica. Então, acho que passa muito por essa perspectiva. Então, a confiança, ela é algo construída. Sim. Agora, é o que você falou, se não fosse possível reconstruir confiança, nós estamos ferrados, ué. Que em algum momento a gente vai quebrar a confiança de alguém. Nem que seja nos mínimos detalhes ali. É difícil, assim, mas não é impossível, né? Complexo, eu não sei. Acho que cada caso é um caso. Você não acha possível reconstruir confiança? Não, é possível, sim, mas é muito difícil. Todas as situações que eu me deparei, assim, foi extremamente difícil, assim. Você tem que ter um nível de amadurecimento muito grande, cara. Muito grande. Não, perdoar eu perdoaria, assim. Eu acho que a questão do perdão tá mais relacionado com você do que com outra coisa, sabe? Eu acho que a pessoa que não perdoa uma traição, ela vai remoer aquilo nela o resto da vida e vai fazer mal pra ela. Ela tem que perdoar. Sim. Não, tá perdoado. Mas não necessariamente ela tem que voltar a ser a mesma coisa. Eu perdoaria uma traição, perdoaria tranquilamente, mas não quer dizer que eu vou continuar junto com a pessoa. Ó, tá perdoado, segue sua vida, eu sigo a minha, tá tudo certo. Reconheço, se você traiu, provavelmente teve uma participação minha, eu tenho culpa disso aí, né? Eu fiz algo, eu sou responsável pela traição, com certeza. 100%. Eu falei. Existe um tabu hoje sobre traição. Por quê? Porque a traição já tá acontecendo muitas vezes em muitos relacionamentos, só que aí a traição física dói no ego. Mas tem mulher que já tá sendo traída. Tem relação que já tá sendo traída. A mulher não tá sendo priorizada, já é uma traição. A questão do sexo ali é a questão que vai doer no ego da pessoa. Sim. Entende? É que quando é físico, dói no ego. Mas tem gente que já tá vivendo uma relação de traição há muito tempo. Agora, Eu falo muito do que você falou aí. E depois eu até quero te ouvir agora o que você ia falar. Desculpa te cortar. Não, eu penso exatamente isso. Assim, você perdoaria? Perdoaria. Você voltaria a conviver? Não. E não é por causa do outro, não é por causa de mim. É uma limitação minha. Eu não voltaria a conviver porque eu eu ia fazer da sua vida um inferno. Eu não sou competente pra isso. Eu não tenho competência. Eu reconheço minha incompetência. Eu reconheço minha incompetência. Eu ia fazer da sua vida um inferno. Eu falo que casos de consultório, da minha perspectiva do que eu vejo no consultório, tem só duas perspectivas quando você perdoa uma traição. Tem dois tipos de pessoa que perdoam uma traição. Uma que é muito evoluída e zera o game. Zero. Ela faz igual Deus, ela joga no mar do esquecimento. É muito forte. Ela nunca mais pisa nesse território. Caramba. Essa é uma. Eu admiro isso aí. A segunda, que vai te colocar refém disso. Pra sempre. Você vai viver um inferno. Eu tenho uma amiga que a perdoou, o marido dela traiu, teve um filho fora do casamento. 27 anos do casamento. 27 anos de inferno. Ela torturava ele todo dia, 24 horas por dia. Então, pra mim, André, só existem as duas perspectivas. Ou eu zero o game, e eu falo muito pra paciente meu isso. Eu falo assim, ela tá te perdoando pra te torturar. Ela vai te torturar pro resto da sua vida. Eu não vou deixar você inconsciente, essa é a mensagem. Eu não vou deixar você ir embora. Você vai ser obrigado a ficar. Eu te torturar pro resto da sua vida. Agora você vai ver o que você fez comigo. Eu te torturo pros seus filhos vai crescer ouvindo isso, porque é seu país. Eu te torturo pra sociedade, porque eu te exponho. Eu não faço sexo com você, faço lá de vez em quando, jogo na sua cara, porque aquele fato me marcou, me traumatizou, eu nunca mais consigo, não sei o quê. É tortura. É vingança isso, né? Então até aí, eu sou extremamente realista, né? E isso às vezes pode ser um problema. Quando alguém falar que vai perdoar, pelo menos, eu gosto de pensar isso. Se a pessoa é evoluída pra zerar o game, fazer a escada, zerar o game, se ela for, fica. Se ela não for, ela vai te torturar. Eu assisto casos, eu falo... E às vezes eu vou olhando de longe, eu falo, não, tá perdoando pra torturar. Coitado, vai viver numa masmorra, ou coitada, vai viver numa masmorra. Ou ele vai cair de novo. É ruim pros dois, né? É ruim pros dois. É ruim pra todo mundo. Né? Nessa hora tem que ser maduro o suficiente pra falar, ó, não dá. E homens também. Eu já atendi casos de homens que perdoam mulheres, um caso específico agora me vem na cabeça. Coitada, atraiu o cara no começo do casamento com um homem muito mais velho. E como diz você, tinha toda a responsabilidade dos dois envolvidos e o marido perdoou ela. Nossa, tem uns 20 anos. Esculachou ela depois? É um esculacho muito sutil, né? Porque se te esculachasse era ótimo. Porque eu falo que o meu inimigo, ele é maravilhoso. Aquele silêncio O problema é quem né? finge que é meu amigo. Como diz a música do Renato Russo, tem gente que está do mesmo lado de você, mas deveria estar do lado de lá. O cara tá do seu lado, não, eu te amo, te perdoei, mas sutilmente eu vou te acabando com a sua vida. Ele não deixa você evoluir profissionalmente, ou você recebe uma proposta pra você viajar, pra você fazer um negócio.
Ele vai ficar tristinho, deprimido, é complicado, porque quando você viaja, aquela cena vem na minha cabeça, eu me sinto inseguro, eu penso na nossa família. Sutilmente o cupim vai comendo, assim, a hora que você vê, a mesa caiu. Quem perdoa pra torturar, ele é sutil, ele não vai te esculachar, não. Ela não vai te xingar, ela não vai te humilhar, não vai fazer nada disso. Ela vai sabotar a sua vida inteirinha por causa dessa situação. Tem um caso desse na família. Já era. Na família da minha esposa, aonde o vô lá, no começo do casamento, traiu. E eles estão hoje, acho que há 60 anos juntos. E ela fala assim, todo mundo pergunta, mas por que você não larga? Por que você não larga, que vocês estão vivendo um inferno? Ele não merece viver uma vida sem eu infernizar ele. Caramba, e até o último dia da minha vida, da vida dele. Exatamente. Você acha que dentro do casal os dois têm conceitos diferentes de traição? É necessário definir o que é traição antes de começar um relacionamento? É? Já vou perguntar. Vou dar é necessário colocar no game. Isso daqui coisa, é traição. Né? Aí que tá. Existem micro traições, mas o sentimento é o mesmo em proporções diferentes. Por exemplo, às vezes o que é traição pra uma pessoa não é traição pro outro. Não, pra mim tá tudo certo isso aqui. Não, pra mim isso é traição. E aí você não coloca isso no papel antes, a hora que o outro descobre, isso é traição. Pô, mas tá certo, não era. Exatamente. Pra minha esposa, um dia eu recebi uma notícia que eu tinha fechado uma proposta grande lá. E aí, na hora, meu pai me ligou. Falou, filho, tá tudo bem? Eu falei pro meu pai. Falei, ô pai, pude fechar uma proposta. Pra minha esposa, ela se sentiu traída. Caraca, eu ter falado pra ela. Entende? Dela ter passado toda a jornada da dificuldade comigo. E quando eu fechei, ela não ter sido a primeira a ser comunicada. Então ela funciona nisso. Então eu já sei que existem áreas cinzentas ali que eu não tenho que fazer. Eu tenho que priorizar ela extremamente, em detalhes. Por exemplo, eu fui descobrir depois que eu me relacionava com a Renata que no restaurante japonês é traição. E no restaurante japonês é traição pra ela. É verdade. Sem ela. Sim. Ele não tá inventando eu posso ir numa casa de massagens noturna, posso ir no swing e tá tudo certo. Rodrigo, mas se eu ir num restaurante japonês sem minha esposa, eu tô traindo ela. A gente largou por conta disso, eu não sabia. A gente largou, a gente casou, a gente só casou por conta, tipo assim, não, beleza, vamos voltar. Aí a gente casa. Ela, não, pra casar eu volto com você. E aí ela perdoou. Mas a gente terminou o relacionamento porque eu fui num restaurante japonês sem ela. Com meu sogro. Fui com meu sogro. Ela gosta sogro tanto e cunhado. Com meu sogro. Fui com meu sogro. O sogro e o cunhado. Talvez a Andréia analise isso como algo tóxico. Não sei, eu até quero ouvir sua opinião também. Ela gosta tanto assim de japonês? Cara, ela ama. Manda ela mudar pro Japão. Pra ela é prioridade. É diferente. O japonês do Brasil é diferente de lá. É muito diferente. É igual Mas sério mesmo, André. Pra ela é considerada traição. Eu entendo isso eu entendo, assim, sabe? Tipo assim, às vezes eu tô lá em São Paulo, eu deixo ir num restaurante japonês, vou numa churrascaria, porque ela não tá junto, porque se ela me ligar e eu estiver lá dentro, ela vai ficar pé da vida. E ainda assim, esse fato dele é tão notório que quem convive com ele sabe, e é verdade. Você quer deixar ela extremamente frustrada, magoada, se ele fizer isso. Se a gente for numa churrascaria, você não sabe disso. Eu faço um vídeo, se tiver alguma, tipo uma pista de japonês, eu filmo japonês. Robertinho sabe. E ela assim, não acredito, mas ela sabe que eu tô fazendo graça também, entendeu? Que a gente virou, tipo, uma piada interna nossa, o quanto pra ela isso é importante. É traição. Aí voltando à sua pergunta, existem critérios de traição? Na minha opinião. Aquilo que é acordado entre um casal é entre um casal. A gente não pode ser moralista. Senão o nosso discurso fica muito limitado. A sua história é a sua história, a dele é a dele, a minha dele é a dele. O que é acordado entre um casal, desde que ambos tenham consciência do que estão fazendo, estejam de acordo, é do casal, é igual sexo. O que é permitido no sexo? Depende do que os dois acordaram. Isso é acordo. Em alguns casais isso não pode, em outros isso pode. É um acordo. Traição passa pela mesma perspectiva. Claro, sem subjetivizar a questão do adultério. Mas, é o que você falou. Compartilhei um projeto, ela achou ruim. Vou no japonês, ela achou ruim. Então, essa parte subjetiva do adultério, agora tem discussão. Deitou com outra pessoa e transou. Sim, claro. Extraiu em qualquer relacionamento. Então, é aquilo que eu falo. Não existe manual. Existe manual. Uma conversa no WhatsApp. Sim. Maliciosa? Traiu demais, tá louco? Se atualmente já esteve... Não precisa ser fisicamente pra ser traição. Se atualmente se teu coração já esteve ali em outra pessoa, cara, já traiu. A questão de transar ou não é física. É ego. Já traiu. É o olhar a segunda vez. O Bruno teve Assinar o OnlyFans é traição? Claro.
Tipo, se o Jorge assina, não tô entregando, não. Se eu não souber... Eu tô me colocando no papel da audiência. Se eu não souber... no papel da audiência. Esse é o que eu faço sempre também. Eu tô me sacrificando. Às vezes eu vou me ferrar por conta disso daqui, mas eu tenho que me colocar no papel da audiência. O povo tem que saber isso. Às vezes se eu não souber, não é traição, não. Eu brinco assim, se você for fazer, você seja bastante competente. Se esconde bem. Seja competente, porque se eu pegar... Sério, André, pra largar, assim, é uma traição ferrada mesmo. De assim, olhar OnlyFans... De assinar, tipo, pagar R$20 por mês ali pra ter assinatura básica? Uma assinatura. Eles expõem a gente... Olha, eu vou ser sincero, se ele assinar OnlyFans lá pra ver umas mulheres lá de vez em quando, tô nem aí. Não pode ver o mesmo vídeo 2 vezes, né? Porque a primeira olhada é involuntária, a segunda... Não, fala sério, André, você tá nem aí mesmo? Ah, não, veio treino do OnlyFans, eu não. Mas você sabe o que aparece no OnlyFans? Mulher pelada? Vídeos pornográficos, mulher pelada. Transando? E também. Sim. Vídeo mas também. isso é não é uma capa da Playboy, não. É a mulher lá no ato. Eu achei que era só a foto. Não. Mas tem só de foto, não tem? Tem, mas hoje em dia nem vende esses trem aí. Se sua mulher for com você pra Porto Seguro, eu peço as praias aí. Pra você, Bruno, na verdade. Que eu quero te provocar. É melhor, né? Gente. Aí tem lá aqueles morenos bonitos dançando lá em cima do palco. E ela ficar lá assistindo lá em frente ao palco. É traição? Se ela desejar e... Se ela der a primeira olhada e fala, nossa, que homens bonitos. É verdade que eu vou fazer. É bonito, uai. Agora, se ela... Depois que a gente sair daquele ambiente, não tem problema ela ser tentada com aquilo, desde que seja um pneu furado. Você parou, trocou e seguiu em frente. Agora, se eu tô lá em casa, tô aqui neste momento, ela tá vendo lá o bichão lá, mesmo? Balançando no OnlyFans, meu amigo, aí é traição. Não, mas eu tô falando do homem lá da dança do Porto Também, Seguro. sim. Aí ela viu, ela pode ver? Ela ficou lá vendo isso. Aí que tá, a gente foi jantar junto desse lugar, estamos lá na praia, em Porto Seguro. A gente foi pra esse ambiente, ela não pegou e falou, nossa, ele estará lá, vamos lá. Aí ok, Não, aí é traição mesmo. Não, exatamente, foi sem querer, estávamos lá, tinha um cara, ela olhou, tá tudo certo, ela olhou. Mas vocês estão lá na praia, fica lá 2 horas tomando sol, tal, os caras estão rebolando lá em cima do palco. Não, aí sai, uai. Mano, sai pra quê? Pra outro lugar. Mas por quê? Por quê, minha amiga? A gente não tem que dar brecha. A banheira do Google era traição? O problema é a brecha. O problema é a brecha. E se você estiver vendo? Também, eu não abro brecha pra isso. A gente tem um acordo com isso, não abro brecha. Eu vou olhar outras mulheres na rua, tava no aeroporto, só uma mulher bonita. Eu falei, nossa, que mulher bonita. Ponto, acabou, segui minha vida. Mas agora... Se ela não falar. Oi? Se ela não falar. Não tem problema. Se ela não falar, aí ela vai colher as consequências dela. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Não, mas olhar os moços lá rebolando não dá consequência nenhuma, não, gente. Só ver que a vida é linda. Mas abre uma brecha pro caráter, né? Aí você imagina. Vamos supor aqui, vamos transformar isso em rede social. A pessoa tá lá na casa dela neste momento, assistindo a live, e daqui a pouco ela vai abrir lá e ver, a rede social vai ver a vida da Virgínia. E ela vai gerar desejo por aquilo, ela vai se insatisfazer, ter insatisfação com a vida dela. E isso também, na área do vídeo, tá vendo um homem lá, vai ficar insatisfeita. Eu ficar vendo outra mulher, vou ficar insatisfeito. É questão de dopamina. Entende? O cara que fica nessa pira, e primeiro que é uma brecha que ninguém consegue conter. O cara que assina um OnlyFans, ele vai assinar 10. O cara que bate, se masturba uma vez ali no pornô, ele vai fazer isso, vai virar um hábito. É muito difícil. Qual que é o controle disso? Mas aí, sem polemizar, vamos entrar no campo da psicanálise, né? Gerou o desejo. Não gerou, o desejo deseja por si mesmo. Não é eu ver o cara lá rebolando que vai gerar desejo. O desejo deseja por si mesmo e o desejo é incontido. Isso. Então eu ver o Léo Santana lá dançando, isso não segura, o desejo deseja. O problema é quando você acampa no desejo. Não, aí você fala, deixa eu fazer uma... Vou ficar aqui me deleitando neste desejo. Mas abrir brecha, e aí de novo, né, eu sou muito realista, e talvez por isso eu consiga lidar tanto com as minhas limitações. A brecha já existe dentro de nós. É mentira se eu disser que eu não desejo. Eu desejo, não foi o vídeo do Léo Santana que abriu essa brecha, não. O desejo deseja. Agora, o que eu vou fazer com isso? O desejo é inerente ao ser humano. Aí eu fui lá, fiquei lá 2 horas, tô lá tomando sol, o cara tá lá, maravilhoso lá. Aí, de repente, ele põe lá um Instagram dele. Aí eu pego o Instagram dele, aí depois de noite eu chamo ele, aí é B.O. Mas eu já aconteceu. Agora você ficou 2 horas olhando. Mas 2 horas olhando? Ô, Bruno, mas eu tô ali tomando sol, vou fazer o quê? Se você tivesse um superpoder, você tem um superpoder, você é um X-Men agora, você é o Xavier. Você consegue ler pensamentos. Sim. Você acha que você estaria com sua esposa até hoje? Acho que sim. Se conseguisse ler os pensamentos dela? Sim. Eu já sei que a minha esposa tem... Eu sou realista nisso. Eu sei que minha esposa tem pensamento. Sei que a minha esposa, ao longo do tempo, vai achar outros homens bonitos. Até desenvolver atração. Atração não é errado. O problema é que
a gente tem uma brecha. Ok, nós temos uma brecha. Cara, mas a gente ou escancara isso, que é o que todo mundo tá fazendo, ou a gente contém isso. Entende? A gente redireciona isso. Por exemplo, tem cara que tá assinando o OnlyFans, por exemplo, a mulher ele não redirecionou isso no casamento. Talvez se ele falasse com ela, ele tinha uma relação sexual melhor com ela. Tava mais satisfeito. Ele tá colocando energia em outro lugar que então, poderia colocar. Qual que é o parâmetro? Qual que é o parâmetro? Porque tá todo mundo escancarando as brechas hoje, ligando dane-se. E aí? Você entendeu? Que antigamente, eu te entendo. Antigamente o cara traía, lá, a época do meu pai, dos meus avós e tudo mais, eles traíam. Lá, tá traindo com a vizinha, tá traindo com a mulher do trabalho. Era algo muito mais sutil que hoje. Hoje você tá deitado do lado do seu cônjuge tá lá, olhando a raba balançando lá. E ficou marcando um negocinho, mas, né? Mandando um olhinho. A gente precisa, eu sou muito humanista. A gente precisa ter cuidado pra gente não resvalar no discurso religioso. Quando a gente trabalha na ideia da brecha, a gente acaba resvalando muito no discurso religioso. Eu gosto muito da ideia do, acho que é o Jung, que ele fala que a gente precisa fazer as pazes com a nossa sombra. Sim. E para fazer as pazes com a nossa sombra, eu preciso reconhecer a minha sombra. Talvez por isso, às vezes, eu apanho tanto de hater na internet. Eu jamais vou falar uma coisa que não é verdadeira em relação a mim. E eu acabo me expondo muito. Mas não tem problema, não. Essa sou eu mesmo. Eu vou continuar fazendo isso, porque eu só sei fazer assim, inclusive. Eu faço muitas pazes com a minha sombra. Eu olho muito para as minhas sombras. Se você nega a sua sombra, ela te engole. Se você nega que o bicho existe, ela te engole. Então, assim, eu abri uma brecha. Não, é fato, eu desejo. E eu desejo fora da relação porque o desejo deseja. E graças a Deus o Freud existiu para nos contar isso. O desejo deseja. Não é que eu tô lá olhando e de repente eu comecei a desejar. Não! E até de forma muito saudável o desejo deseja. Agora é olhar para isso. Nossa, tô olhando o cara, tô achando ele bonito. O que eu vou fazer com isso? Então conversa com a sua sombra. O que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar o Instagram dele, o que isso diz sobre o meu casamento, o que isso pode melhorar dentro da minha relação, ou o que não pode, o que a gente tem que ser bastante realista. Hoje eu brinquei com o Jorge cedo, o Alex estava chegando, e o Alex todo marombadinho, que é o nosso produtor aqui. Aí eu brinquei com meu esposo, falei, meu bem, aqui, ó, esse aqui que é o padrão, tá? É aqui que eu quero que você chegue. Eita. Aí ele riu, falou assim, Alex, o que é italiano? O corte italiano, aí o meu marido falou assim, Alex, o que precisa pra ficar desse jeito aí? Aí o Alex, malhar não sei quantas vezes por dia, não sei o quê. Aí eu brinquei e falei assim, e 30 anos, né, meu bem? Você tem 30 anos de idade. Voltar no tempo. Quando eu falo isso, eu estou dizendo assim, eu sou super realista de ter consciência de que eu não vou ter um marido com aquele corpo do Léo Santana, por todas as limitações, inclusive cronológicas, de N coisas. Então, assim, eu admiro, é um corpo bonito, é um corpo que gera desejo, mas não é um corpo que vai gerar um movimento de eu ir buscar aquele desejo. Eu tenho um corpo no meu casamento que tem todas as suas questões e também positivas, e eu entendo, e eu tô feliz assim. Então, é tocar na sua limitação com as suas mãos, porque senão a gente fica muito no mundo da idealização, desse problema religioso, porque a religião ela vai fazer muito isso. Com certeza. A psicanálise fala muito de tamponar. Tamponamento. O que é tamponamento? Tamponamento é diferente de curativo. Curativo vai lá, arranca a infecção, debrida, tira, igual o cirurgião plástico fez outro dia comigo, arranca com bisturi a infecção, faz sangrar e põe curativo. Tamponar não, eu pego uma ferida podre e ponho um troço em cima. Isso aqui apodrece o resto. Então, o discurso religioso, ele é perigoso, porque ele tampona. Sim. O que você vai fazer com o seu desejo? Você não pode abrir brecha. Não, calma. Vamos rasgar a ferida. Eu desejo. Eu vi um moço bonito e eu achei ele lindo mesmo. Sim, isso é natural. E o desejo deseja. Agora, o que eu vou fazer com isso? E é aí que o povo não considera. É aí que é difícil. Eu vou nele, eu vou conversar com ele. O que eu vou fazer com isso? Boa. Por exemplo, uma mulher que tá, vamos supor, no puerpério. E aí, ela pega o marido lá, assinando, vendo outras mulheres e tudo mais e tal. E aí, ela vai questionar ele e ele fala, amor, são minhas sombras. E eu desculpa, mas eu desejo. Você acha que ela consegue compreender isso tranquilamente? Você acha que ela, de repente, tem que falar ali, tudo bem, eu entendo que você tem desejo? Isso vai machucar completamente ela. Você vai destruir aquela mulher naquele momento, entendeu? Então, a questão das brechas não é de você não reconhecer, mas é de você reconhecer, mas não precisar provar a merda pra saber que é merda. Não precisar chegar na beirada. O problema é que todo mundo vive na beirada hoje. Aí fica brincando na beirada, cai no precipício. A beirada de um homem íntegro, de um casal, tem que ser muito antes da beirada do resto do povo. Entende? Aí você brinca na beirada, cara, uma hora você tropeça, você cai. Lascou. É o que o Nietzsche fala, né? Você olha pro abismo, o abismo olha pro seu. É.
Você sabe que a gente tá batendo recorde de audiência aqui hoje. Olha, falar agora, mano, do like. 3.500 pessoas ao vivo aqui. Show. Né? Muita gente. Eu vou te falar que teve uma hora que eu olhei que tava faltando um pouquinho pra 4. Tipo, 3.800, bateu 4. Mas pra isso é a galera dar o like aí, né? Dar o like, se inscrever no canal. Lembrar também que tem um link que quem gosta da doutora Andréia, tem um link na descrição que leva lá pro curso dela, que é o Código da Calma, né, André? Na verdade, é a formação em psicanálise, né? Ah, também vai ter a formação em psicanálise daqui uns dias, né? Dia 30 tem aulão. Aulão. Nós temos formação em psicanálise, vamos lançar uma nova turma, mas dia 30/6 tem uma mega aula, vai ser no YouTube, maravilhosa. A formação em psicanálise, as pessoas vão se tornar psicanalistas, ter isso como profissão ou como autoconhecimento, é uma ciência maravilhosa, a gente vê isso aqui nas nossas discussões, né? A gente tá sempre fazendo leituras psicanalíticas da realidade. Então, a psicanálise é essa ferramenta. O podcast Três Irmãos já foi presenteado com 3 formações, eles vão sortear ou presentear do jeito que eles quiserem. Vai rolar então? O pessoal tá cobrando isso aí, vai rolar então. Tá. Vocês têm 3 formações. Vamos entender como que a gente Nós vamos vai fazer lançar isso aí. a turma e vocês vão escolher como é que vocês vão presentear. Legal. É um mega presente, gente, porque é uma formação. Daqui 12 meses, com análise e com todas as questões que estão envolvidas, você pode se tornar psicanalista, pode fazer parte do Instituto André Vermont, que nós estamos com o Instituto. Hoje eu recebo em torno de 300 chamados por dia de gente querendo terapia, não tem para quem direcionar. Então nós vamos montar um instituto, o objetivo dessa formação é trazer profissionais para trabalhar. Então eu falo, as pessoas me perguntam, por que começou o Instituto André Vermont? A grande mobilização é, gente, se tem tanta gente querendo, se tem tanta gente precisando, por que não formar profissionais com o nosso molde, com o nosso jeito de fazer? Então nós vamos formar profissionais que sejam... Por que eu não indico? Porque pra eu indicar, eu preciso confiar. Claro. Porque se a pessoa me procura... Esse aqui vai ter seu selo. É isso. Tem meu selo, se a pessoa me procura, ela quer alguma coisa parecida com o que eu faço, linha. com essa Legal, abordagem. legal. Lá na psicanálise, na formação de psicanálise, a gente vai ensinar esse jeito de fazer. Vamos colocar um link também do Bruno, que com certeza deve ter um material robusto aí, né, Bruno? Isso. Vamos colocar também na descrição. E, pô... Mas já tem os QR Code aí, então no link já tem QR Code. tudo. Galera, já vai lá e já não perde a oportunidade, depois você esquece. É igual agora, não tem inscrito no canal, se inscreve. Não deu like, já dá o like. Dá o like. Pra não esquecer. Vamos trazer a puder- galera pra se conversa? puder, seja membro. Claro, Vire claro. membro aí, porque você sabe, né? Quando é membro... Vamos conversar É que com assim, vai ter o sorteio. A primeira coisa, isso eu já garanto, mano. Eu só vou dar esse curso da Andréia só pra quem é inscrito no canal. Se não for, já rodou. Então se inscreve. E aí a gente vê se vai dar um pouco membros, pra quem participar do almoço, enfim, a gente vê a outra. Hã? Deixar dois pra membros pra e membro. um pra inscritos. E um geral? Então a gente faz, tipo, no próximo almoço que a gente tiver, né? Vamos, a gente faz ao conversa vivo disso aqui, aí, pode vamos ver ser? como é que vai Vamos lá, fazer vamos isso lá. depois. Colocar a galera dentro da conversa aqui com a gente, Bora. pode ser, Brunão? Alessandra Andrade comentou aqui, 2 anos de casada. Minha prima. Meu marido tentou flertar com a minha irmã um tempo. Ela que contou. Ele pediu perdão e hoje temos 25 anos de casado, nos amando mais do que nunca. Pode mandar aí, Bruno. Caraca. Eu acho que se ele tentou e vocês passaram por isso, tá tudo certo, né? A questão são 25 anos de casamento saudáveis, né? Você perdoou isso de fato? Acho que é o principal ponto, né? É. Se ela tá vivendo isso e tá entendendo que tá tudo bem. Imagina o Jorge dando em cima de uma irmã sua. Não, mano. Andréia. Ele ia dar só Pega uma a vez. garrafa. Não, pega a garrafa. Não, pega a garrafa. Ia acontecer. A garrafa. Ô, Rodrigão, eu falo que o meu avô e o Tomás são os grandes conteúdos do meu podcast. Outro dia alguém perguntou se no curso de formação em psicanálise vai ter um módulo só sobre o Tomás. O meu avô falava o seguinte, minhoca passou de um palmo, já é cobra. Não, você mata no ninho. Tem esse negócio não, minhoca passou de um palmo, é cobra. Se você deixar o trem crescer, daqui a pouco você perde o controle, tá doido? Não, é na cabeça, é no ninho, assim, é igual tatu. Tatu vai sair do buraco, ele põe a cabecinha, você já dá o chute na cabecinha, que ele nem sai. Você Não sai deixa no corpo sair, não. inteiro, você não pega ele Não mais pega não. mais. Você tem que ficar ali na borda do buraco, assim, homem é assim, homem é danado. E tem que ver os Homem você primeiros tem que ficar ali na sinais. borda do buraco, pôs a cabecinha, você já dá na cabecinha. Cara, é umas coisas tão loucas, né? Eu tinha um amigo meu, que quando a mulher dele tava grávida, ela ficava em cima, ele pegava, descia, ia lá pra sala no primeiro andar da casa e ficava com a irmã, com a cunhada, sabe? Que isso? Rapaz. E muitos anos esse trem rolou assim, sabe? Mas muitos anos. Eu vejo assim, eu fico, caralho, velho, que doideira, né, Rodrigão, cara? mas, de novo,
Minhoca passou de um palmo é cobra. Isso aí não começou assim, não. Eu não tô falando nome, Robertinho. É o C, Robertinho? É o C? Eu não tô falando nome, velho. É o C? Não, Robertinho fica aqui doido. Não fala. Pô, agora tá parecendo que é ele. Eu tô achando que é ele. Pô, bicho. Não, é que dia que eu morei em casa de 2 andares. Eu não sabe nem, minha casa é uma capela. Ele não começou traindo com a cunhada. Minhoca, se passar de um palmo, vira cobra. Esse trem começou lá pra trás. Ele já dava sinais de traição, ele já olhava outras mulheres. Quando você fica com a cunhada, é a coroação da ausência de caráter plena. É muito ele teve uma curva de ascensão. Ele podia conversar no WhatsApp com a pessoa, podia olhar outro Instagram, podia flertar pro Instagram com a irmã. Ela não acordou antes, mas quando ele foi com a irmã, ele coroou a safadeza, a falta de caráter, a falta de critério. Mas ele ou a irmã? Ambos. A irmã não interessa. Não, mano, sabe não, o que ambos. acontece? Não, eu vou te falar. Você tá doido, minha irmã envolver com meu marido? Isso. Ambos. É Mas você dá tchau pra irmã e é diz... irmão pra sempre, mano. O marido você pode trocar, ué. Igual como é que você vai trocar de irmão? Mas o irmão você é obrigado a amar. Marido, você conheceu sua então, esposa. Então é isso, a você irmã falou, eu é sacanagem, decido velho. amar você gratuitamente. Bruno, eu não sei quem é pior. Eu não sei quem é pior nessa história. Então, eu ia te perguntar isso, quem é mais culpado? Eu não sei quem é pior. Se é o marido, se é a irmã. Eu ouso dizer que a irmã é pior. Porque a irmã tem laço sanguíneo, pelo amor de Deus. Você compartilha comigo meu DNA. O homem assinou um papel, já foi embora, não é nada meu. É. O Jorge só é meu marido enquanto nós temos um papel assinado. Eu tô com nós somos carne da mesma carne, sangue, enfim. Mas casamento é uma opção. Casamento não é uma condição eterna, não. Casamento, o outro cara foi embora, a pessoa foi embora de sua vida, infelizmente, não é o que você quer, não é o que você busca, mas já era. Agora, irmão é um laço que você não rompe. Agora, você ter coragem de envolver com o meu marido, desculpa, mas dá licença. Mas irmão briga com o irmão por causa de dinheiro, será que não vai brigar por causa de relacionamento? Não, aí não. Nesse nível, não. Não sei, entendeu? Tipo, não o duvido. argumento é válido. Não duvido. O argumento é válido. Né? Quantos irmãos aí não param de conversar por conta de dinheiro? Dinheiro, que é muito, sabe, mais banal do que um relacionamento. Não, briga por causa do controle da televisão. Irmão, caramba, velho. Não dá pra aprofundar nisso, não. Mas aí é porque aí você rompe o parâmetro, né? Porque dinheiro é alguma coisa que é nossa. Então nós estamos brigando pra ver como é que nós vamos dividir, mas é nosso. Agora o marido é seu. É verdade. Eu tô brigando. Porque quando a herança é nossa, aí nós estamos vendo quem que vai ficar com a parte maior, menor, brigo, não conversa mais com você. Agora o marido é meu. Aí... É igual pegar seu dinheiro, né? O irmão, você pegar seu dinheiro também é filha da mãe, Uma coisa é discutir herança, outra coisa é você me roubar, me assaltar, meu irmão entrar na minha casa e pegar o meu salário. Ué? É verdade. Loucura. É totalmente. Aí é romper todos os critérios de pessoa saudável. Pra mim, aí já passou do ser saudável. Na sua casa tem, sei lá, uma barca de comida japonesa, e vai lá e começou a barca de comida japonesa. E você sabe o que é? Por isso que uma pergunta gera, nós faremos podcast 10 horas, né? Uma pergunta amplifica muito. Porque a minha pergunta também é assim, com tanta pessoa no mundo, com tanto homem no mundo, você foi querer meu marido? Isso não é uma coincidência. Existe aí um grau de perversão e algum problema comigo. Você queria me punir de alguma forma, você queria me sacanear. O negócio é sobre mim, não é... Não foi acaso, né? Não, tem muita pessoa no mundo pra você trair. Não seria com o meu marido. Você não escolheu meu marido ao acaso, não. Tem alguma coisa aí. É muita perversidade, é muita sacanagem. Essa flecha, ela tá direcionada. Mas a maioria das traições, ela acontece no meio que você vive, né? É muito mais fácil a pessoa trair você com um amigo do que trair com quem nunca viu na vida. Meu pai, até pra trair, ele tinha critério. Eu falo. Meu pai traiu minha mãe a vida inteira, mas até pra trair, ele tinha critério. Ele brincava, ele falava assim, formiga nunca pica perto do buraco. Você quer fazer merda? Já que vai ser uma desgraça, não tô validando não, acho que é super errado. Mas aí tem a desgraça e a desgraça em potência, né? Trair já é uma desgraça. Agora trair com a irmã, aí é o cogumelo da bomba atômica, né? Aí o negócio vai reverberando e vai... Dá licença aí. Você já tá fazendo merda, você tá fazendo uma droga já. Você vai devastar a alma dessa pessoa. Blinda pelo menos essa esposa pra que a traída possa até recorrer pra família, né? Não agora destruir a família ainda, né? Meu pai traiu muito minha mãe também. Ele sempre traía com pessoas desconhecidas. Né? Tipo, ele falava, nunca ele tava a fim de levar uma vida dupla. É isso. Né? Pegava uma garota de programa, pegava uma mulher ali, um esqueminha e tal. Era uma vez, duas no máximo, e aí depois ele já ia pra outra, né? Não levava uma vida dupla. Agora, não e sei fortalecendo, nós não estamos endossando esse disco. Não, os dois são muito ruins. Não, sim, mas... Ao mesmo tempo eu tenho um amigo não, mas sabe... que ele tinha
o pai dele tinha 5 esposas. Tinha mais. E não, 5 esposas oficiais. E cada dia ele almoçava na casa de uma. Ele dava assistência em todas, né? Ele ia em todos os lugares, mas ele levava uma vida, nem era dupla, era uma vida quíntupla. Eu acho que isso só influencia se a gente olhar para outro fator, por exemplo. O cara que tem 5 famílias, às vezes existe um contexto financeiro ali na casa da mulher, nessa esposa traída. Ok. O cara que trai fora, às vezes o cara continua provendo dentro de casa. Ok. Por quê? Porque as duas situações são horríveis pra mulher. As duas situações são muito erradas. As duas situações desgraçam a cabeça da mulher. A questão é mais... Só muda o contexto, mas assim... Não dá pra brincar de o que é menos ridículo, menos horrível. Mas sabe o que é que eu acho que o Cabeleira perguntou? É tipo assim... Você quer morrer de tiro ou de facada? É isso aí. É terrível. Mas eu escolho morrer de tiro. Imagina, amor... Facada eu acho que é pior, entendeu? Tem uma... É terrível, mas tem uma diferença. E a galera tava rindo ali, que eles não acreditaram, velho. Esse cara tinha 50 filhos registrados. Que isso? Ele tem 50 filhos registrados. E ele tem uns 2 ou 3, ele tem o mesmo nome. Ele tem 2 filhos que tem o mesmo nome. O mesmo. Do mesmo nome. Mas é tão engraçado. Assim, 2 filhos dele chamam Rodrigo Barbosa Arantes, entendeu? O mesmo nome. A única diferença na ele não foi nem criativo. É a data de nascimento e o nome da mãe. Porque era muito a única coisa que não dava pra ele ter imaginação mais, sabe? Assim, ele começou a... Mas é tão engraçado que você fez uma pergunta se traição dentro de relação é acordo. O que é pra um casal não é pro outro. Traição é um conceito cultural. Exato. Você e pega temporal. Um que tem 50 cultural e temporal. Porque se você pegar lá na Idade Média, ou lá na época de Jesus, ou não sei quantos anos atrás, talvez ter 5, 6, 10 mulheres não era traição. Traição, além de um conceito cultural, e aí ontem nós estávamos gravando uma aula sobre isso. O desejo nasce com você. O medo é cultural. O medo é aprendido. A repressão é cultural. O desejo é natural. Ele nasce com você. Uhum. Traição também é um conceito cultural. Nós estamos aqui levantando pautas e rindo, mas muito circunscritos à nossa cultura e ao nosso tempo. Nós somos homens do nosso tempo. Tem um filósofo espanhol, Ortega y Gasset, que ele fala assim: o homem é o homem e as suas circunstâncias. E espaço também, né? Essa conversa nossa aqui não vale para outro lugar do mundo. Exatamente. Outro lugar o pessoal... Porque se você pegar o islâmico, ele tem 10 mulheres, banca as 10, registra as 10, os filhos das 10. Então também traição é cultural, temporal e geográfico. Uhum. Então também não dá pra sair impondo pro outro que isso aqui é traição, sendo que pra aquele espaço, pra aquele tempo, pra aquela vida, pra aquela casa... Por isso que a gente precisa ampliar o discurso, porque a nossa ideia é ampliar a nossa penetração, a gente precisa ampliar o discurso. Senão a gente fica falando pra um nicho. Eu acho que o mais saudável de tudo é que seja conversado antes. É. Todos os critérios colocados na mesa. Claro. Ó, pra mim é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso é você amadurecer uma Mas relação. deixa eu te falar assim, aí, lógico que o acordo entre as partes é o prioritário. Mas, por exemplo, aqui no Brasil... a bigamia não aceita. Aí é jurídico também, entendeu? Você não pode ter mais de uma mulher aqui. Não sei se mudou, mas não podia. Juridicamente, não é? Não pode. Juridicamente. Olha o que a Adriana comentou aqui. Nunca traí meu marido. Nunca traí, mas meu marido vê situações que jamais, em hipótese nenhuma, ocorreu na minha vida. Minha vida virou um inferno depois. Estou destruída. Nem terapia deu jeito. Deve ser o cara ciumento demais, né? Ele vê situações na vida dela que jamais aconteceria. Você sabe que existe uma parcela de homens que eles começam a desenvolver um comportamento até compulsivo de hipervigilância sobre a esposa quando eles estão fazendo aquilo. Isso. Aquilo que eu estou fazendo, eu odeio tanto em mim que eu vomito aquilo. E aí, não foi... Nossa, foram dezenas de vezes que eu atendi onde... Olha, eu percebi mesmo que há uns 2, 3 meses ele começou a ter um extremo ciúme de mim. E aí eu descobri que ele tava me traindo. Porque o cara fala, cara, se eu dei do lado dela, ela não imagina o que eu tô fazendo, ela pode estar fazendo a mesma coisa comigo. É isso aí. Caramba. Pessoas patologicamente ciumentas, pode investigar que deve ter alguma coisa. Tem uma carniça na história aí, né? Pessoa quando ela fica... Porque o ciúme, de novo, né? Aquilo que eu já falei aqui algumas vezes. Os sentimentos não são bons nem ruins em si. Bom e ruim é o que a gente faz dele. O ciúme, ele não é bom e ruim em si. Ele é neutro. Depende do que você faz com ele. Tem gente que mata por ciúme, bate, persegue, lá. O ciúme, ele pode não ser uma coisa ruim, não. Para pra pensar. O ciúme, ele pode ser zelo. Ele pode ser amor, que eu demonstro que eu não quero dividir você com ninguém. Que eu quero viver uma vida só com você. Que eu quero exclusividade em algumas áreas da sua vida. Que existem construções que são só nossas e que não cabe outra pessoa. Então, o ciúme, dependendo da dimensão, ele pode ser visto como zelo. O ciúme em excesso, ele pode red flag.
Pode pôr uma bandeira vermelha aí, porque a pessoa começa, por que eu preciso? O que tá isso aqui? Por que você conversa com não sei o quê? Essa roupa não pode, mulher correta não faz isso, o cara do seu trabalho tá te olhando. O meu pai tinha ciúme da minha mãe comungar na igreja. Uma vez minha mãe comungou e demorou, foi lá na hóstia, tomar a hóstia, demorou. Quando ela sentou, eu tava do lado. Ele falou, combinou com o padre já, né, o horário que vocês vão encontrar, porque o tempo que você demorou lá. E era nesse contexto, né? E a vida dela virou um inferno 3 dias, porque ele pôs na cabeça que ela tava combinando com o padre, que ela ia sair com o padre. Qual que era o contexto? A vida inteira ele traiu ela. Ele tinha um ciúme patológico dela. Ele tinha um ciúme dela. Mas isso... Não, eu vejo isso toda hora lá no consultório. Toda hora. Sei lá, tipo assim, a mulher liga e fala, não, filma seu quarto, filma embaixo da cama, deixa eu ver o que tá acontecendo. Você chegou a confrontar seu pai por conta disso aí? Por causa do ciúme? Do jeito que eu tava várias tomando, vezes, assim. Inúmeras vezes, porque eu achava um absurdo. E porque pra mim, mesmo criança, tava muito óbvio que a questão era nele, não era nela. A gente enxerga no outro, de novo, né? O homem e suas circunstâncias. Na verdade, eu te enxergo a partir da minha ótica. Eu te enxergo a partir dos meus óculos. Por isso que quando as pessoas dizem assim, André, eu te amo tanto, André, você é uma pessoa tão boa, André, você é tão sábia, eu falo gratidão, porque na verdade a qualidade está em você de conseguir me reconhecer. Só gente muito nobre vê qualidade nos outros, assim como só gente muito podre vê defeito no outro o tempo todo. O estrago, a necrose está em você. E aí, a partir das suas misérias, você fica me medindo? Mas você entende também que o seu pai pode ter replicado um contexto que ele foi criado também? Não, obviamente. A gente é uma construção, né, Rodrigão? A gente nasce perfeito. Ontem nós falávamos isso. A gente nasce perfeito, eu acredito piamente nisso. Mas a vida, ela vai nos moldando, ela vai nos tirando pedaço, ela vai nos pondo pedaço. E, num dado momento da vida, a gente é qualquer coisa, menos a obra inicial que foi feita. É igual um muro, né? Você imagina que meus pais foram fazer uma reforma uma vez e aí eles foram levantar uma parede lá. E aí o pedreiro levou vários serventes diferentes todo dia. E aí no final o muro ficou torto, a porta ficou torta. Por quê? Ficou sem padrão. Então tem gente que também foi construída, muito da construção foi a experiência, foi o pai, foram as dores, e às vezes a pessoa tem pouco dela nela mesma. É aquele muro que você fala, cara, tá rachando, tá caindo, por quê? Porque não tem pertencimento, identidade ali. É um muro construído por muitas pessoas. Que aí compromete a qualidade. O Bruno, meu vô, cara, ele só chamava minha avó com palma, sabe? Ele batia a palma assim e minha avó sabia que ele precisava de alguma coisa e ia lá ver o que ele tava precisando. Aí um dia, já bem mais velho assim, minha tia tava próxima e ele fez isso, minha tia virou e falou assim, ô pai, 50 anos de casado até hoje você não sabe o nome da minha mãe? Aquilo lá, cara, pegou no meu vô, assim, de um jeito, sabe? Que eu acredito que ele refletiu a vida dele inteira. E do dia pra noite, assim, ele mudou, cara. Ele mudou. Precisou disso pra ele mudar. Trouxe a consciência. Trouxe a consciência dele, né? E, assim, as pessoas escutam isso, pô, é um absurdo ambiental. Mas será que contexto que meu avô foi criado? É isso. Será que ele não tava repetindo algo que ele aprendeu? Em essência, nós somos perfeitos. Como que se dá a estruturação psíquica de um ser humano? A palavra sincera, a etimologia dessa palavra sincera vem de sem cera. Por que sem cera? As esculturas, lá na Idade Média, elas eram esculpidas pelos grandes escultores, enfim, só que elas eram transportadas de burro, de navio, de não sei o quê, e às vezes quebrava um dedo, arrancava um pedaço do nariz, as extremidades das esculturas, de barro ou de madeira, se estragavam. E aí vinha, hora que chegava nas cidades, vinha o cara da oficina e reconstruía com cera. Então, quando você ia vender na banca as esculturas, tinham as esculturas sem cera, eram as mais caras, porque eram a obra original, e tinham as com cera. Elas eram mais baratas, porque elas eram adulteradas. A palavra adulto vem de adulteração. Arrancado o lacre, violado, quebrado, machucado, ferido, rasgado. Crianças não são adulteradas. Nascem em essência, perfeitas, sincera. Perfeitas, do jeito que Deus criou, em essência. Só que vem o pai e põe uma cerinha. Homem não comporta assim. Vem a mãe, menina direita, não veste isso daí. Vem a professora, vem a religião, vem a cultura e cera. E aí quando você é adulto, você é um ser adulterado. Você perdeu a essência.
Tem gente que se olha e não se reconhece mais. De tanta cera que foi sendo colocado durante a vida. A pergunta é, quem é você? Tem uma música da Adriana Calcanhoto que fala assim, eu perco o chão, eu não acho palavras. Eu ando tão triste, eu ando pela casa. Eu perco a hora, eu chego no fim. Eu deixo a porta aberta, eu não moro mais em mim. Tem gente que não mora mais dentro de si. Nós somos uma casa que habita a nossa essência. Tem gente que já não mora mais dentro de si mesmo. Já não sabe quem é. De tanta cera que foi sendo colocado durante a vida. Porque quando passa dos 70, dos 80 anos, a gente tenta voltar a ser... Porque quando passa sem cera de novo, tenta arrancar todo esse adultério. Porque durante a existência, você vai passando pelo fogo. Olha a quantidade de situações que eu conto aqui que eu já vivi. De Covid, da minha filha, de não sei o quê. E ainda tem muita para eu viver. A gente vai sendo provado pelo fogo. E o fogo vai derretendo a cera. Eu gosto mais de você. E aí você chega velho e você fala, putz, como eu errei. Eu vejo a minha mãe olhando para os meus filhos. A minha mãe derreteu a cera tudo já. Minha mãe tem 78 anos. Minha mãe abatia sem razão. Ela não tá preocupada, não. Um fazia arte, abatia no 7. Mãe, mas não foi eu, não. Foi o fulano. Não, já vamos bater em todo mundo que já fica com crédito aí. Hoje meus meninos chegam lá. Eu viajo, meu filho tem 24 anos. André, todo dia me liga. Toda hora ela me liga. O que o Tomás vai jantar? Passa 10 minutos. O que o Tomás vai jantar? Mãe, só já me perguntou. Fala pra ele vir pra cá, eu vou fazer um estrogonofe que ele gosta, não sei o quê. Nunca fez isso. Mas por que a minha mãe faz isso? Não é porque ela tá velha, não. Não é porque ela é vó, não. É porque minha mãe era perfeita em essência. E aí colocaram cera, 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 cera. E aí ela se tornou um adulto, ou um ser adulterado. Ela perdeu a essência. Só que durante a vida ela foi sofrendo, 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 e a cera derreteu. E ela voltou para a essência. Aquilo que realmente é importante. Então ela olha pro meu filho, ela pensa assim, perder tempo bater não, pra que isso? A vida dura tão pouco, ele vai ficar tão pouco em casa. Eu vou fazer tal situação, não vou fazer isso não. Isso aqui vai dar nisso. Então a minha mãe voltou para a essência. A gente fala assim, o idoso fala qualquer coisa, o idoso xinga, o idoso se permite. É porque o idoso ficou com problema. Não, é porque ele voltou à essência. Ele sabe o que é importante. Ontem eu tava assistindo um neto ensinando um avô a fazer quadradinho. E o velho com 80 anos. Assim, vô, faz assim, assim, assim. Aí ele riu lá e fez, tadinho. Aí ele falou assim, ô vô, o senhor vai fazer agora? Ele falou, todo dia. Aí o neto falou assim, por isso que eu gosto dessa subversão da velhice. Não é subversão, não. É porque ele aprendeu o que é importante. Pra ele é muito mais importante dançar o quadradinho com aquele menino que é puxar a orelha daquele menino. Porque ele sabe que ele vai ter quantos anos com aquele menino? Eu conto os dias todo dia. Todo dia eu conto os dias. Hoje eu ainda falei isso pro Jorge. Eu falei, eu preciso começar a escolher as coisas que eu vou fazer. Porque tem um tempo na vida da gente que a gente torce pro tempo passar rápido. E tem um tempo na vida da gente que a gente tem que torcer pro tempo passar devagar. E ele só acelera, viu? Eu já tenho mais passado que futuro. Certeza. Eu também tenho a sensação. Aí eu conto. Não, o meu não é sensação, não é certeza. Tô no meio-dia ainda. Aí eu começo a contar. Eu falo, quantos anos mais esses meninos vão estar aqui dentro de casa? Quantos anos mais eu tenho que esse casamento? Quanto tempo mais nós vamos ter saúde para pegar avião, comer qualquer coisa, beber qualquer coisa? Quanto tempo mais nós vamos transar? Então você começa a derreter a cera e olhar para aquilo que é essencial. E aí você se torna uma pessoa sincera. Por isso que idoso é sincero, sem cera. Minha mãe chega a gente lá na casa dela ontem mesmo, a manicure chegou, ela, não, Lu, mas você engordou, hein? Falei, mãe. Cara. Sincera. Boa. Tem licença poética pra isso. Bali mandou 10,90 aqui, falou, doutor, eu te adoro. Michele Apolinário, que é membro do nosso canal aqui, mandou, aprendi a me amar depois de ver a Andréia. Parabéns, viu, Michele? Mensagem lá de Boston pra gente. Caraca, o membro internacional? Exato. Caramba. A Raquel Guimarães mandou $10 aqui, falou, obrigado por estarem me ajudando a reorganizar minha mente. Estou em outro país e tinha excluído quem sou para essa. A doutora me ajudou demais. E saber que ainda existe sensatez nesse mundo. Beijo pra vocês. Você falou membro internacional, essa paciente minha é do Tennessee, nos Estados Unidos. Olha o que ela mandou. Olha aí.
Pô, André, vamos lá pra Flórida. Lá, Tá assistindo, mano. Vamos fazer vários podcasts na Flórida. O que você acha? Vamos Bora, pra lá, ué. Vamos fazer. Tô A gente tem um estúdio lá, organiza você com outras pessoas lá. Sabrina, ó, chama a gente. Sabrina tem casa lá em Orlando e ela mora fora. E tá super disponível pra ajudar a gente. Bora. Pô, Sabrina, 3 dias com a gente dentro da sua casa, você nunca mais conversa com a gente. Isso é normal. Stephanie Siqueira mandou aqui: André e 3 irmãos, vocês estão sendo meu apoio na atual separação do pai do meu filho. Aí é responsabilidade. E futuro marido. Ele não queria o trabalho de ter família, aprendendo com vocês e mantendo a fé no milagre. 2 pessoas acreditam, eu e minha mãe. Amém. Basta 2 acreditar pra acontecer. Deus te dê força, se precisar, procure ajuda, né? Porque não é só a fé. A gente entende que momentos muito difíceis vão trazer algum trauma. E é importante você procurar o André, você perguntar, né, pra quem realmente entende, quem você confia, né, pra te ajudar de forma especial, não é só... Sim. Pô, agradecer vocês. Obrigado. Eu que agradeço, foi uma honra. Espero voltar mais vezes. Portas abertas. E é isso aí. Eu quero, inclusive, incentivar... Pode falar. Pode falar, porque eu ia falar antes de você terminar, quem quiser te acompanhar, né, pra você passar aí pra galera. @obrunosimplício, tô lá nas redes sociais, pode me acompanhar lá e vai ser um prazer receber vocês. Inclusive, quero incentivar você, agora olhando pra cá, minha amiga, faça essa formação de psicanálise, porque estamos diante de uma profissional que é humana e hoje perderam a humanidade. Então é muito comum hoje as pessoas fazerem anos de terapia e não escutarem às vezes o óbvio, não terem clareza da situação, e é uma formação diferente, é uma formação, não é aquela que você vai sentar e apenas acompanhar, apenas assistir um monte de aula e sem clareza alguma, e só ler um monte de coisa. É fantástico, por isso que ela tem alcançado tantos lugares, por conta dessa humanidade que vai gerar profissionais humanos, né? Amém. É isso. É isso. Então, um prazer. Prazer é meu, querido. E incentivar vocês, gente, a seguir o Bruno também. Bruno é fera, fala aí de relacionamentos, fala de casamento, é um mega de um profissional, super capacitado, então é uma honra ter podido dividir a mesa com você, eu tenho certeza que você tem tanto aí para acrescentar e abençoar tanto na vida das pessoas, então uma bênção ter estado com você, Bruno, obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. É o Bruno Simplício, né, Isso. suas redes sociais. O Bruno Simplício. Legal. Da André já não preciso falar, né, Andréa Vermonte. Depois a gente tem que fazer um episódio com eles, Robertinho, só pra gente falar dessa questão de psicanálise. Eu quero também fazer um, porque a gente estava falando disso aqui nos bastidores, né? Existem vários psicanalistas com linhas diferentes, Sim. né? É isso aí. E é importante porque às vezes a pessoa acha que tá num psicanalista e tá resolvendo todos os problemas da vida dela. Mas você tem que perguntar se ele é competente pra te ajudar naquela questão que você tá precisando, né? Rodrigão, hoje eu tava lendo dados, eu gosto de dados, né? No Brasil tem 400 mil, agora eu só vou falar de psicólogo. 400 mil psicólogos. É o país que tem mais psicólogo por cabeça no mundo. O Brasil tem muito mais do que é indicado. Qualquer lugar do mundo tem muito menos psicólogo por 100 mil habitantes do que o Brasil. O Brasil é o país com mais psicólogos do mundo. Diametralmente oposto é o país mais depressivo do mundo. Mais depressivo? É o país mais ansioso da América Latina. É o país que 67% das enfermidades que chegam nas UBSs, 67% estão ligadas à saúde mental. Caraca. Alguma coisa está errada. Se sobramos profissional de saúde mental, mas ao mesmo tempo somos o país mais doente, tem algum problema. Falta técnica, né? Essas pessoas que estão... A maioria delas procuraram ajuda e não tiveram resolução. Entendeu? Não tiveram uma clareza, uma resposta ali, e aí muitas vezes tem que recorrer a qualquer outra coisa. André, e então não é eu que tô fazendo as coisas erradas. Se capacitar, ser formada para poder ajudar outras pessoas com psicanálise? A psicanálise ela tem 3 pilares, que é o teórico, a supervisão e a análise. A formação, que é o teórico, nós vamos dar em 12 meses. Você vai fazer ela em 12 meses. O curso está com 12 módulos disponíveis. A análise, a gente recomenda que você faça durante o curso. Você vai buscar um analista pessoal. Nós temos alguns profissionais que a gente indica, só indica, mas que são profissionais da nossa confiança. Então, você vai fazer a análise durante o curso. E a supervisão também a gente faz. A gente tem uma live de supervisão com um estudo de casos por mês. O que eu estou te dizendo? Que se você for bom, se você estudar muito e fizer a sua parte, em 12 meses você está capacitado para iniciar o seu consultório, o seu atendimento, ou você atuar em empresa como consultor, como psicanalista, enfim, palestrante. O mercado, ele é
Lá no RH do empresa. O mercado ele é gigantesco. No Brasil, nós temos 12 milhões de pessoas diagnosticadas. Não estou falando de estou falando de diagnosticadas. 12 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão. É o maior índice do mundo. No mundo, em torno de 3, alguma coisa da população é diagnosticada com depressão. No Brasil, 6,5% da população é diagnosticada com depressão. É o maior índice do mundo. Então, nós estamos falando de um mercado gigantesco. Diametralmente, nós temos profissionais de saúde mental sobrando. E por que as pessoas estão tão doentes? Domingo eu fazia uma live com um psiquiatra e eu falava sobre isso com ele. 67% das pessoas que chegam na UBS, agora eu tô falando de saúde pública, agora eu vou pegar outro número, 100% de pessoas adoecidas, 90% vai para a saúde pública, só 10% vai para o particular. Desses 90% que vai para a saúde pública, então eu vou pegar esses 90% e transformar ele em 100 agora. Dessas pessoas que vão para a saúde pública, chega lá com cólica de rins, dor de cabeça, enxaqueca, 67% tem causas emocionais. Dados do Fórum Mundial. 67% das pessoas que chegam na UBS no Brasil têm causas emocionais para a doença. Você sabe qual a grade de saúde mental no curso de medicina? 1 semestre. 3 meses. Meio. 67% das pessoas que chegam no médico têm causas mentais e emocionais. Ou seja... E o médico, algumas faculdades nem tem no currículo. Mas a maioria tem 3 meses de psiquiatria e saúde mental. Você que se formar aí em psicanálise, você não fica sem paciente nunca. Não se você for bom, não tem erro. Então, bom, um ano... Você estudar muito, você agarrar na minha mão, que eu falo lá na formação. Vocês rala, menino que não roda não vende picolé. Rala, estuda, pega livro, material complementar, vai assistir YouTube, assiste as lives. Tira um ano da sua vida aí pra você estudar. Fazer sua análise, fazer a supervisão direitinho, pegar no chifre do boi. E aí, 1 ano você está capacitado a iniciar. É claro que você vai ganhando corpo, nós do Instituto não vamos soltar sua mão. Eu não vou dar meu nome pra você fazer besteira. Nós não vamos soltar sua mão, nós vamos aos pouquinhos te ajudando, até você estar capacitado pra gente derramar demanda sobre você. Mas se a pessoa trabalhar direito, que isso? Hoje eu queria uma oportunidade dessa, eu queria que alguém falasse pra mim, você quer ganhar tantos mil por mês? Vou te dar uma formação de 1 ano. Se você fizer a conta aqui, Que isso, uma baita oportunidade. Vou ler só mais 4 super que apareceu aqui, viu, Albertinho? Mandei. Se mandar mais aqui, eu não leio, hein, gente, que a gente precisa encerrar por que aqui. Não? A gente tem que encerrar, né, Albertinho? O pessoal já tá aqui, tem 2 horas e tanto aqui. Já tá quer ir lá no seu restaurante almoçar, né? A André tá com fome. A Magna Parapsicologia Terapia Integrativa mandou aqui. Bom dia a todos, paz e bem. Existe um acordo entre o casal e o parceiro? Continua mentindo? Existe um acordo entre o casal e o parceiro continua mentindo. A personalidade traidora tem cura? Acredito que tem, mas aí a gente entra em outra questão. O que você vai fazer com essa informação? Porque casamento tem 2 formas de você viver. Ou você vive bem ou você separa. Inventaram a terceira, que é viver mal. Boa. Aí você acostuma. Muito bom. Sabe, tem mulher que reclama do marido sorrindo. Ai, você acredita, me traiu. Já acostumou com aquilo. Então, o que você vai fazer com essa informação? Boa. Porque... está ficando feio reclamar e não fazer nada. Boa. Sensacional. A Amanda Senoni mandou aqui. Boa tarde a todos. Doutora Andréia, a diretora escolar suspeita que meu filho, que tem 15 anos, seja autista. Quem pode diagnosticar? O psicólogo ou o psiquiatra? Grata. Não, ela vai precisar ir num neurologista ou num psiquiatra. A neurologia e a psiquiatria briga para ver quem é que é o dono desse diagnóstico. Então, tanto faz. Você sabe que essas 2 áreas, elas brigam. A gente teve um episódio nosso com o Lucelmo, que a gente falou muito sobre isso, né? Inclusive, o Lucelmo falou que ele gastou mais de 30 mil reais para ter um diagnóstico completo. Você investiga até o DNA, né? Então, assim, você pode fazer vários exames, né? E quanto mais, melhor vai ser o resultado. Mas é importante primeiro procurar um desses profissionais, ou neurologista ou psiquiatra, porque aí eles vão avaliar questões anatômicas, fisiológicas, de outros transtornos, enfim. Posteriormente, ele vai encaminhar para um profissional de terapia. No caso dela, 15 anos, talvez seja um neuropediatra, né? Que é mais indicado. E uma coisa legal é que nesse episódio da André com o Lucelmo, tem muita dica ali. O Luciano é um cara profundo entendedor do assunto. Então, se você tem essa dúvida, dá uma olhada nesse episódio, vai te ajudar. Vai te ajudar. Nessa live, a gente tem, acho que mais de 5 ou 6 episódios com a Andréia. Mas deve estar batendo uns 10 já, né? Porque já tem, 10, acho que não. As participações com outras pessoas, né? Então tem uma playlist no canal só da doutora Andréia Bermond.
Então vai lá nessa Selma playlist. também tem uns 2 ou 3, também vale a pena. Tem. Se é autismo, um TDAH, alguma coisa assim, ele Selma é entende fantástico. muito. A Alessandra mandou aqui, meu pai traiu com uma mulher que acolhemos. Minha mãe separou e ele foi morar com a outra e teve uma filha. A criança com 9 anos e a minha mãe que acolheu. Caraca, velho. Que doideira, hein? Bom do casamento é o C, Bruno. Mano. Que Você doideira que é o cara. isso, hein, mano? Sim. Imagina a ferida que isso causou. Mas, segue sua vida, minha amiga. Tá tudo certo. A gente falou muito aqui sobre padrões, né? Ah, mas o meu pai, ele veio disso, e a situação que ele foi criado, meu avô. E a gente tem a responsabilidade de quebrar padrão. Pra que os nossos filhos não colham aquilo que outras pessoas sangraram na gente, né, cara? O nome disso é injustiça. É quando você planta algo em outra pessoa, sangra em outra pessoa, aquilo que te feriram. É injusto. É muito louco essa responsabilidade que a gente tem, né? De modificar. Porque o próximo, se a gente não fizer algo por nós agora, o próximo vai colher os frutos, né, Tem muita cara? gente sendo um ser humano passivo, né? Porque é tanta história, tanta mácula, tanta coisa que ele tá vivendo. Então tem muita gente que o padrão, os traumas, a cultura familiar assumiu o controle, tá controlando a pessoa lá, os comportamentos da pessoa, a pessoa não assumiu as rédeas da própria vida por conta desses padrões. Então o problema não é mais, o que os nossos pais ou avós geraram em nós, tudo certo. Você tem que liberar isso aí, seguir em frente, não tem que deixar nada disso definir a sua vida, mas você precisa assumir as rédeas e quebrar padrão. Porque Mas pessoas feridas ficam respingando sangue um monte de gente. É tão engraçado, né? Porque a Bíblia vai falar que a maldição é transgeracional, né? A Bíblia fala que uma maldição dura até 4 gerações. A psicanálise vai falar no retorno do recalcado. Olha que doido. A mãe da menina foi abandonada e entrou no casamento. O marido se juntou com a abandonada que tinha sido acolhida. Agora a filha dela também é abandonada. E é a mulher traída que... Percebe a repetição? Sim. Olha como... Nessa história, todo mundo vai se machucar. Se alguém não cortar esse ciclo aí... Vai todo mundo dar errado aí nessa história.